Um pequeno garotinho chamado Iruma Takumi é o nosso protagonista, e tudo começa mostrando pra gente que ele está prestes a reencarnar em um novo mundo. Uma linda garota deusa chamada Nolin conta que ele foi invocado para Midgard através de um feitiço sagrado de outro mundo, mas aí então do nada ela se desculpa, explicando que ele foi escolhido por acidente para esse ritual de invocação que era destinado para uma outra pessoa. O protagonista fica confuso e pergunta que porcaria está acontecendo aqui, e ela apenas diz que a presença dele aqui é um erro. A deusa Nolin fica explicando que o grande sistema de invocação escolhe de forma aleatória pessoas de vários mundos. Ele não fazia parte da lista de escolhidos, mas de algum jeito o sistema escolheu ele mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista sem entender nada e sem acreditar no que está acontecendo. A deusa Nolin explica um pouco mais que o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis da Terra e de Midgard falam sobre o grande risco de desestabilizar o mundo completamente. Esse perigo acabou levando à proibição do feitiço. Mesmo assim, uma nação arrogante está usando ele. Nolin percebeu a ativação do feitiço e apareceu para diminuir o problema, mas não conseguiu impedir completamente e conseguiu trazer o protagonista aqui para seu domínio por enquanto. Nosso garoto pergunta se outras pessoas invocadas pelo feitiço estão por aqui. Nolin balança a cabeça, explicando que essas outras pessoas eram os alvos certos e foram enviados para o Império Sagrado, onde o feitiço teve origem. O rapaz percebeu que sua invocação foi acidental e pede que ela o mande de volta para seu mundo, mas a deusa conta lamentando que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência e ousadia, então decidiu resolver as coisas, garantindo que eles nunca mais pudessem usar o feitiço. A explicação dela acaba ficando muito complicada e chata pra caramba, até chegar num ponto que o protagonista fica maluco e pede pra ela calar a boca. Nolin, então sem mais enrolação, diz que é impossível pra ele retornar à Terra, e mesmo que fosse possível, ele não tem mais um corpo esperando por ele lá do outro lado. E no momento, nosso protagonista é apenas uma simples alma em forma de uma bolinha branca, o que deixa ele chocado por não ter um corpo físico. A deusa Nolin fica se desculpando de novo, explicando que os efeitos colaterais da invocação causaram isso, já que ele não era pra ser um dos selecionados. Frustrado e desanimado, o rapaz diz a ela que um pedido de desculpas não vai resolver a sua situação e pergunta o que vai acontecer com ele agora. Então Nolin diz a ele para abandonar sua antiga vida e começar uma nova como morador de Midgard. O garoto, muito desconfiado, pergunta se isso vai significar que ele será enviado para aquele império, assim como os outros. A deusa admite que até poderia mandá-lo para lá. No entanto, ela avisa que esse império é um lugar difícil e perigoso, e sendo uma invocação acidental, seu tratamento lá com certeza seria terrível e humilhante. E claro que isso desanima ele, mas Nolin diz que vai ficar tudo bem, dizendo que já que ela se sente responsável pela situação dele, ela pretende ajudá-lo. A deusa revela seu plano de mandá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter melhores chances e qualidade de vida, e promete dar a ele sua bênção como um presentinho de brinde. Confuso com as palavras dela, ele escuta a deusa explicar que a situação é bem parecida com aqueles videogames e animes japoneses. Ele vai ser enviado para um mundo de fantasia e também aventura. Ela conta animada que será emocionante para ele, embora o rapaz não sinta nada além de medo e ansiedade. E ignorando as dúvidas dele, Nolin pede que ele tente abrir sua janela de status, e para sua surpresa, ela aparece mostrando suas informações. Quando ele dá uma olhada mais de perto, os dados estão mostrando que ele tem agora 17 anos, apesar de ter sido um homem de 40 anos em sua vida passada. Ele também não tem nenhuma função ou trabalho, então Nolin explica que nesse mundo o conceito de vendedor não existe. Em vez disso, existem profissões de combate como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, assim como profissões de produção como alquimia, ferreiro e carpinteiro. E como as lutas e porradarias não estão interessando o rapaz, ele conta seu desejo de ter uma profissão de produção. Então a deusa concede uma habilidade adequada para o trabalho de produção, assim como outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela diz que assim que utilizar suas habilidades com prática e esforço, ele com o tempo terá um status alto, e com isso, ela envia ele para um novo mundo para começar sua jornada. O protagonista então é teleportado para um local tranquilo nas montanhas, perto de um lago, onde ele dá uma olhada no seu reflexo e se acha muito bonitão com esse novo rosto. Ao verificar os itens que Nolin deu para ele encontra comida, dinheiro e uma faca. Quando ele abre a janela de status, ele percebe que pode ser um problema se as pessoas desse mundo descobrirem que ele tem a bênção de uma deusa. E esse pensamento faz ele descobrir que pode esconder suas habilidades especiais. Então, ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa dimensional de itens. Depois que ele continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui diversas habilidades mágicas, e muito curioso, ele decide testá-las. Ele não tá querendo usar magia de fogo com medo de que possa incendiar a floresta inteira. Em vez disso, ele começa com a magia de terra, seguida por magia de vento e água. Observando os feitiços em ação, ele sente uma onda de felicidade e empolgação, pensando consigo mesmo que esse é realmente um mundo de fantasia. E determinado a aprender muito mais sobre isso, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminhava, ele tropeça em um pedaço de madeira e usa sua habilidade de avaliação para reconhecê-la como tipo de madeira especial. Seu material de alta qualidade vem de um tipo de monstro e pode ser usado para criar cajados, itens mágicos e lanças. O garoto, empolgado com a descoberta, usa sua habilidade de ferreiro para mudar a madeira em uma lança resistente. E quando ele dá uma olhadinha nos vários recursos da região, como
como por exemplo a madeira mágica, ele pensa que as plantas também podem ser únicas e diferentes. E assim que ele pesquisa um pouco mais, ele descobre que a região está repleta de plantas úteis e medicinais. Então ele começa a juntar o máximo que ele pode, mas percebe que não cabe tudo em sua bolsa. Então guarda o excesso em sua caixa de itens, que para a sorte dele tem espaço infinito. De repente, uma garotinha corre em sua direção desesperada e se esconde atrás dele. Ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho enorme e feroz. Ele rapidamente percebe o tamanho absurdo desse coelho assassino e pega sua lança para defender a garotinha. Mas a garota avisa que esse coelho aqui na frente dele é carnívoro. E isso deixa o nosso garoto se cagando de medo. E quando a criatura dá um pulo para comer ele, o rapaz consegue derrubar o coelho com sua lança, o que mata ele na mesma hora. O garoto fica sem acreditar, surpreso por ter conseguido derrotar uma fera tão perigosa. E essa vitória dá para ele o título de guerreiro, mesmo que sem querer. A garota agradece por salvá-la e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que vem de uma vila próxima, bem pertinho daqui, e que estava passeando pela floresta enquanto coletava plantas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta até a vila, e ela concorda toda fofinha e alegre. Ele se sente aliviado e dá um sorriso, mas antes de partirem, ela pergunta se ele não vai levar o coelho com chifres, e até conta uma coisa interessante. Esse coelho é considerado uma comida deliciosa, então ele rapidamente guarda o bichão em sua caixa de itens, explicando que embora ele não possa guardar seres vivos, guardar objetos inanimados como cadáveres não é nenhum problema. A garota fica impressionada com a habilidade dele com a caixa de itens, e fica elogiando o rapaz sem parar, se apresentando como Molly. E o nosso garoto, muito educadinho, também se apresenta. O nome dele é Takumi, e a cena muda para o Império Sagrado, onde os 3 humanos invocados se encontram confusos com a situação. Uma mulher encapuzada se aproxima deles, dando as boas-vindas ao novo mundo. Ela explica que eles foram invocados aqui para usar seus poderes de heróis para salvar o reino. No entanto, essa explicação rápida só aumenta a confusão deles. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império da Sagrada Terra, e até revela seu rosto. Essa expressão fria está emanando uma energia de alguém que pode te trair a qualquer momento. Então vemos que entre os outros 3, uma garota chamada Akane acaba ganhando uma habilidade única chamada de Revelação Divina. Essa habilidade concede a ela uma visão sagrada, que manda ela confiar em seus instintos, pois eles irão guiá-la para as decisões certas. E seguindo seus instintos, Akane decidiu não confiar nem um pouco em Elizabeth, porque tudo em sua aparência e também aura é um alerta de perigo. Nosso protagonista Takumi chegou na vila da garotinha. Os pais de Molly agradecem bastante a ele por ter salvo sua filha, e o pai se apresenta como Banga, o caçador, e a mãe como Marta. Takumi pergunta se ele poderia ficar aqui na vila por um tempinho, e eles concordam muito alegres, falando que a sua vila é muito rica em plantas especiais, e até possui um campo de minério por perto, o que deixa o garoto muito animado. Banga então apresenta Bobon, que está sempre perto como ferreiro da aldeia. Takumi agradece aos moradores por deixá-lo ficar, mas eles informam que não tem uma pousada na aldeia, e se oferecem para fazer uma casa para ele, o que deixa o rapaz muito feliz. Eles mostram um terreno onde sua casa será construída, e o ferreiro Bobon reúne os moradores para ajudar na construção. Takumi decide ajudar também, utilizando magia de terra para nivelar o solo. Os aldeões ficam impressionados com esse moleque que pode usar magia, mas o esforço drena uma grande quantidade de sua energia mágica de mana. Então Banga aconselha o rapaz a guardar sua energia e deixar o resto dos homens cuidar do trabalho. E mais tarde, a casa do garoto é finalizada, e ele então usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para criar alguns móveis básicos para torná-la mais bonitinha. E se sentindo acomodado, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar sua profissão de guerreiro. E para sua surpresa, uma opção de trocar de profissão aparece. Então, muito animado, ele escolhe alquimia e ferreiro como suas profissões principais e se dedica a esses trabalhos. E acompanhado do ferreiro Bobon, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre, e até descobre um material raro, infundido com mana, chamado minério de ferro mágico, e decide transformá-los em barras. Takumi começa com minério de ferro, percebendo que nesse mundo o processo não requer uma fornalha, tudo graças à magia. E utilizando uma combinação perfeita de alquimia e magia de terra, ele transforma com sucesso o minério bruto em barras perfeitas. Mas esse processo consome uma grande quantidade de mana, mas ele se esforça para continuar, motivado a fazer o máximo de materiais possíveis. Aí então, mais tarde, a garotinha Molly traz o jantar e dá de cara com o moleque desmaiado devido ao cansaço. Quando Takumi recupera a consciência, ele explica que se esforçou demais e esgotou sua mana completamente. Marta, a mãe da garotinha, dá uma bronca nele por ser um viciado em trabalho, e o pai da garota entrega uma poção de cura que restaura sua energia. E foi a partir desse dia que Marta e Molly ficaram acompanhando o garoto sempre para garantir que ele não exagere novamente. O garoto continua fazendo alquimia, transformando minérios em barras ao longo de vários dias, e conforme o tempo passa, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria panelas e algumas outras ferramentas de alta qualidade, e seu esforço incansável eleva seus níveis de alquimia e ferreiro. E depois vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro, recebendo orientação de Bobon. O garoto está ajudando ele com magia de fogo durante o trabalho, e juntos eles criam uma lâmina perfeita, que Bobon, orgulhoso, conta ser a melhor criação dele até hoje. O nível de ferreiro de Takumi saltou para os 40, enquanto seu nível de alquimia fica para trás, no estágio 33, e por isso ele fica um pouco desanimado, já
que seu verdadeiro objetivo é se destacar como um grande alquimista. E mais tarde, Takumi se aproxima do pai da garotinha, pedindo poções para que ele possa tentar fazer algumas iguais. Ele quer fazer poções mágicas utilizando plantas que ele coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, e o rapaz aceita de bom grado. Em seguida, a gente vê Takumi preparando poções como se ele fosse um tipo de bruxa maluca preparando um feitiço. Esse processo tá lembrando ele de sua infância, quando ele fazia vários experimentos sem parar. Assim que uma poção fica pronta, ele percebe que sua cor é bem diferente daquela que ganhou de Banga, e consegue sentir uma pequena quantidade de mana saindo de dentro dela. Ele pensa que isso foi por causa do uso de água preparada com magia aquática, e fica ansioso para aprender um pouquinho mais de receitas e poções. E sem parar por aí, vemos Takumi mastigando algumas plantas venenosas de propósito, e quando ele fica envenenado, ele se cura com seu feitiço mágico. É muito doloroso, mas pelo menos funciona. Isso é para ganhar resistência a veneno e também paralisia. Enquanto aprimora sua habilidade de magia de luz, ele percebe que esse jeito perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver resistência, embora esteja longe de ser o jeito mais seguro. Mas graças a esse treinamento arriscado, ele desbloqueia a magia de purificação. Mas então, assim que ele comemora seu progresso, um gigantesco javali de pele grossa de nível 25 aparece bem diante dele, e segurando sua lança, Takumi se prepara para se defender. O javali então ataca, e o garoto arremessa sua faca contra ele, mas a lâmina não causa danos. Ele então, desesperado, ataca com sua lança, que acaba se quebrando em vários pedaços. Agora, ele precisa utilizar feitiços. Ele invoca uma bola de pedra e uma lâmina de vento, mas nenhum deles tem efeito. Frustrado e também encurralado, o garoto pensa bastante para achar um plano, mas de repente percebe um movimento vindo de trás, e nota que tem uma aranha venenosa por perto, e já imaginando o pior, ele se prepara para outra luta. Só que então ele percebe que essa aranha está ferida, e antes que ele possa reagir, o javali ataca novamente. Então o garoto se prepara para o impacto, mas a aranha, por incrível que pareça, chega para ajudar, cegando o javali e fazendo com que ele erre o ataque. Embora o javali esteja atordoado, o garoto continua sem saber como vai finalizá-lo, mas em um momento de motivação, ele utiliza sua habilidade de decomposição derivada da alquimia, e o feitiço esmaga o javali blindado por dentro, derrotando ele imediatamente. À medida que o javali cai, o garoto ganha habilidades em artes marciais e combate mágico, deixando ele sem acreditar que sua magia de criação salvou ele. Takumi então verifica a aranha venenosa, percebendo que ela está à beira da morte, e grato pela sua ajuda, ele agradece a aranha, vendo que ela se arriscou para salvá-lo, e usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para ir embora, achando que tudo terminou bem. No entanto, uma notificação aparece de repente, informando que ele pode domar essa aranha. Surpreso com essa opção, ele fica confuso, e quando a aranha fica encarando ele com seus 8 olhos brilhantes e fofinhos, o rapaz não consegue dizer não. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele, e ao concordar, eles desbloqueiam uma conexão telepática para conversar. Então, curioso, ele pergunta se ela já tem um nome, mas ela não tem, e ao notar o padrão em forma de folha em suas costas, ele decide chamá-la de Kaede. E assim que a aranha aceitou seu novo nome, ela evoluiu para uma aranha assassina, e até mesmo sua perna ferida se regenera. Em seguida, Takumi volta para a aldeia, mostrando todo orgulhoso o gigantesco javali blindado que ele derrotou. Os aldeões ficam de boca aberta, muito surpresos por ele ter conseguido derrotar uma fera tão insana sozinho. A garotinha Molly rapidamente percebeu uma aranha grande pra caramba em suas costas, e essa informação assusta os outros aldeões. Mas o garoto manda todos eles ficarem tranquilos, explicando que Kaede é um monstro domesticado, e o pai da garotinha fica sem acreditar, comentando que domesticar um monstro do tipo inseto é algo nunca visto antes. E sem querer continuar nesse assunto, Takumi pede que todos eles se concentrem no javali, sugerindo que todos eles façam um grande banquete utilizando ele. Os aldeões ficam chocados com sua generosidade em compartilhar uma criatura tão valiosa, mas ele ignora, pois sempre fica feliz em compartilhar com os outros. E logo, toda a aldeia se junta para um banquete comemorativo. Enquanto comem, Banga entrega para o garoto as presas do javali e o couro que sobrou, explicando que esses itens podem valer um bom preço em uma cidade grande. Takumi pergunta curioso sobre a cidade mais próxima, e Banga diz que é um lugar famoso e que ele iria gostar bastante de ir lá. A cena então muda, mostrando a aranha Kaede brincando com as outras crianças da vila, assim conquistando a amizade dos moradores. Observando tudo e muito animado, o ferreiro Bobon diz que a aldeia se tornou muito mais alegre e iluminada desde a chegada de Takumi. Banga concorda, mas pensa que Takumi não parece ser o tipo de cara que iria gostar de morar em uma vila pequena para sempre. Enquanto isso, do outro lado, Norin está observando Takumi de longe, satisfeita em ver ele fazendo sucesso. Outro ser divino se junta a ela, perguntando o que Norin está esperando que o garoto faça. Norin fica um pouco ignorante, falando que não é da sua conta, mas outro ser divino fica insistindo na pergunta, e Norin revela que deu a Takumi um corpo especial com a sua bênção, e até mesmo enviou o rapaz um ano no passado, antes que o feitiço de invocação do Império Sagrado fosse ativado para chamar aquelas outras 3 pessoas. A deusa Norin conta que não tem nenhuma intenção secreta por trás dessa decisão, mas a sua expressão revela seus verdadeiros pensamentos, dando a entender que ela pode sim ter um plano e uma grande missão para o protagonista.
E depois, na manhã seguinte, nosso protagonista Takumi acorda e ele percebe que tá amarrado na cama. Na mesma hora, ele entende que foi a aranha Kaede quem fez tudo isso. Ela então se desculpa, explicando que tem se sentido sozinha, já que ele tem estado muito ocupado ultimamente e só queria chamar a atenção dele. E percebendo que ele realmente ignorou ela esse tempo todo, o rapaz admite que o trabalho de alquimia tem tomado todo o seu tempo para descansar e conversar com os outros. Então ele decide tirar o dia de folga e aproveitar com Kaede, e esse simples favorzinho deixa ela animada. E no momento em que os dois se preparam para aproveitar o dia, Marta entra com o almoço de Takumi e imediatamente percebe a situação esquisita. Para ela, parece que alguma coisa bizarra está acontecendo entre Takumi e a aranha. Mas o garoto insiste que não é nada do que ela está imaginando. Ele não está sendo devorado. Marta aceita a explicação dele assim de boa, mas não consegue deixar de notar a linda seda que Kaede produziu. E muito interessada, ela tem a brilhante ideia de pegar o máximo de seda possível da aranha, pois ela está vendo isso como uma grande chance de ouro. E mais tarde naquele dia, Marta está mostrando para todo mundo uma camisa que ela fez com a seda da aranha, e as outras mulheres da vila ficam enlouquecidas com a textura e qualidade. E o garoto se surpreende com a animação delas. Ele descobre que a seda da aranha é considerado um item de luxo e muito raro. Geralmente apenas os nobres conseguem. E Marta, que não é nem um pouquinho besta, percebeu essa chance lucrativa e pergunta a Kaede se ela pode produzir mais tecido. A aranha então obedece e rapidamente libera mais de sua seda, mas o processo é demorado. Isso significa que ela não vai ter mais tempo para passar com Takumi. No entanto, o rapaz está um pouquinho decepcionado, pois ele estava ansioso para passar o dia com ela. Mesmo assim, ele sabe que tem outras responsabilidades para cumprir, então ele não está assim tão incomodado. E já faz cerca de um mês que Takumi chegou nessa vila, e ele começa a planejar seus próximos passos. Ele pretende ir para a cidade para aprimorar seus estudos em alquimia, mas a ideia de se despedir dos aldeões que acolheram ele com bastante carinho deixa ele em dúvida. Então depois ele vai visitar o ferreiro Bobon na casa de ferreiros para continuar fazendo ferramentas, e juntos eles conseguiram criar uma placa peitoral que se ajusta perfeitamente a ele. E também fizeram um par de botas resistentes com bicos de aço. Bobon está orgulhoso do trabalho deles e fala que as botas são excelentes para chutar coisas em momentos complicados. Mas o garoto Takumi, sempre sendo um cara tranquilo, fala para Bobon que ele não tem intenção de lutar porque está motivado apenas em ser um grande alquimista. Nesse momento, Banga aparece, satisfeito em ver a armadura de Takumi finalmente completa. No entanto, tem um pouco de tristeza em sua voz. Ele sabe que Takumi não pode ficar na vila para sempre. Se ele quiser expandir seu negócio de produção, ir para a cidade é o próximo passo para seu futuro, porque é onde Takumi vai conseguir vender mais de seus produtos, ter acesso a um suprimento confiável de materiais e realmente ter sucesso. Banga então conta que um comerciante da cidade grande vai passar pela vila em alguns dias e que já conseguiu uma carona para Takumi voltar com ele. E embora todos estejam tristes ao vê-lo partir, eles entendem que é o melhor a se fazer e até encorajam o rapaz a começar a se preparar para a viagem. E grato por todo o apoio, Takumi agradece e volta para casa para começar a fazer as malas. No caminho, ele encontra Marta, que está carregando um balde de carne. Ele pergunta curioso o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo se livrar das entranhas de um coelho com chifres que Banga havia capturado. Pelo visto, as entranhas são a parte mais deliciosa do coelho, mas também são difíceis de tratá-las com segurança, e sem o equipamento adequado para remover doenças e parasitas, eles não têm escolha, a não ser jogar a carne fora. Mas Takumi teve uma ideia melhor. Ele se abaixa e utiliza sua magia de purificação para limpar a carne, tornando ela segura para o consumo. Marta então agradece, mas também está um pouquinho chocada com o que acabou de testemunhar. Ela diz que a magia de luz é incrivelmente rara nesse mundo, e se por acaso as pessoas descobrirem que Takumi é um usuário, provavelmente atrairia muita atenção indesejada. Então, ela aconselha ele a manter essa habilidade em segredo quando deixar a vila, e reconhecendo o aviso, Takumi promete ser cuidadoso, mas enquanto estiver aqui, ele planeja utilizar todo o seu poder para melhorar a vida dos aldeões, e nos próximos dias, ele começa a trabalhar utilizando magia de terra para construir um muro de tijolos resistentes para reforçar ainda mais as defesas da vila, e para facilitar ainda mais, ele faz uma bomba de água e até adiciona algumas outras coisinhas para facilitar ainda mais a vida dos moradores. E quando ele termina, a vila parece completamente mudada para melhor. Então, quando o comerciante da cidade grande finalmente chega, ele fica tão surpreso com as melhorias que mal reconhece o lugar. Banga então se aproxima para cumprimentar o velhote Papek, o comerciante, e depois de finalizar um acordo comercial, Takumi se aproxima, pronto para partir. O velhote Papek, que já ouviu falar bastante de Takumi através de Banga, se apresenta, e todo mundo pergunta se Takumi está levando tudo o que precisa. O rapaz fala que não esqueceu nada e que tá tudo pronto, mas tem uma última coisa que ele precisa fazer antes de ir embora. Ele então enfia a mão na bolsa e pega uma poção e entrega ela para Banga, e explica que já deixou mais ou menos umas 100 poções na casa dele, falando que ele deve usá-las em caso de emergência para curar qualquer morador. O velhote Papek, vendo essa poção, pede para dar uma olhada mais de perto e fica surpreso com a sua qualidade, pois é sem dúvida uma poção de altíssimo nível. No entanto, o garoto parece não entender muito bem o valor de sua própria criação. Em seguida, o restante dos aldeões se juntam para
para se despedir de Takumi, e o comerciante Papek fala que vai esperar na carruagem até que todos tenham se despedido. A garotinha então acena para a aranha Kaede, que está dormindo super de boa nas costas de Takumi. Depois, Marta entrega para o garoto uma roupa feita de seda, um presente que precisou de todas as mulheres da aldeia para ser feito, e emocionado com o trabalho delas, Takumi agradece pela gentileza, especialmente considerando o pouquíssimo tempo que ele passou na aldeia. Ele então entra na carruagem, e os aldeões se despedem com muita saudade, e lembrando que ele sempre será bem-vindo em sua vila. E enquanto a carruagem segue em direção à cidade grande, Papek fala sobre o quanto os aldeões parecem gostar de Takumi. Até os outros na carruagem falam sobre a despedida emocionante, percebendo que Takumi era mais como parte da família dos aldeões do que um simples convidado. Isso chegou no ponto em que a sinceridade da despedida tocou o coração deles. Falando nisso, o cara loiro se apresenta como Red, enquanto o ruivo é Ryo, e o cara grandão com cara de brabo é Bogar. Eles explicam que fazem parte de um grupo de aventureiros de nível C, que atualmente estão servindo como guarda-costas de elite, e no entanto, eles admitem que não tem muito o que fazer nessa região tranquila. Isso faz a missão ficar longa e muito chata, em vez de uma missão perigosa. Ryo então percebe que Takumi está agarrando sua bolsa com força, e pergunta se tem alguma coisa preciosa lá dentro. O garoto responde que sua aranha assassina de estimação está aqui, e realmente Kaede está dormindo lá dentro. O grupo fica surpreso ao ver que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina, o que faz um dos caras perguntar se ele pode dar uma olhadinha. No entanto, seu comportamento assustador faz com que a aranha dê uma porrada no rosto dele. Na mesma hora, Takumi começa a se desculpar pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas os outros falam que não precisa disso, pois aquele idiota mereceu. O cara loiro Hatch até dá uma brincada falando que a aranha pode acabar criando um certo medo de humanos depois da cara feia que o outro aventureiro mostrou pra ela. Mas isso não vai acontecer, pois Kaede pareceu ter gostado bastante de Bogar. Enquanto o grupo continua elogiando Kaede, Papek chama Takumi para a frente da carruagem, para conversar sobre as poções que ele viu antes. Ele pergunta se o garoto tem mais em estoque, e é claro que ele tem interesse em comprá-las. O garoto concorda com a ideia, mas antes que a conversa possa continuar, um dos cavalos para de repente, sinalizando problemas logo à frente. Uma grande horda de goblins cercou a carruagem. Todos estão se preparando para atacar. Os aventureiros já perceberam que alguma coisa está rolando, mas em vez de entrar em pânico, eles parecem animados com a chance de finalmente ter alguma ação e porradaria. Eles dizem a Takumi e ao comerciante Papek para ficarem parados e recuados, enquanto eles cuidam da situação. E com mais ou menos 20 goblins em campo, os aventureiros avançam, confiantes de que podem derrotar todos eles. Ryo dispara flechas com seu arco com precisão, enquanto Bogar e Hef estão esmagando os goblins com facilidade, derrotando todos à sua frente. A luta termina bem rapidinho, e o grupo começa a avaliar os goblins para coletar suas pedras mágicas. A aranha Kaede está vendo a bagunça com um pouquinho de interesse, falando que gostou muito do aventureiro Bogar, mas ela conta que não foi muito com a cara dos outros dois. E após a batalha, todos eles voltam para a carruagem, e a jornada continua por mais 3 dias. E quando finalmente chegam na cidade grande, o grupo chamado Presa de Leão, que acompanhou o protagonista e também um comerciante, vão direto para a guilda dos aventureiros, para avisar sobre o sucesso de sua missão de guarda-costas. O garoto Takumi acompanha eles, pois ele precisa se registrar na guilda se estiver querendo continuar nessa cidade. O certo seria ele se juntar à guilda dos alquimistas, mas como essa cidade não tem uma, virar aventureiro é sua única opção. O recepcionista então explica para Takumi que o cartão da guilda de aventureiros pode servir como tipo de identificação, contanto que ele conclua pelo menos uma missão simples por mês, e o cartão não vai expirar. E com essa pequena informação, nosso garoto se registra como aventureiro e apresenta Kaede como sendo seu animal de estimação, finalizando toda a chata papelada. E com o registro concluído, Takumi vai até a companhia comercial do comerciante Papek para negociar o acordo sobre as poções. Ele conta que tem mais ou menos 103 poções em estoque, cada uma delas de altíssima qualidade. O velhote fica impressionado e oferece 10 moedas de prata para cada poção de cura e vigor, e 50 moedas de prata pelas poções de mana. O garoto calcula rapidinho que esse acordo vai render a ele mais de 7 milhões de ienes, se fosse converter para a moeda do Japão. E chocado com essa grande quantidade, ele acha que é muito dinheiro, mas o velhote fala que na verdade é um preço bem justo, dizendo que ele poderia até ganhar muito mais se criasse uma boa reputação como produtor de poções. E o comerciante Papek, já sabendo dos planos de Takumi para se tornar um grande produtor na cidade, aconselha ele a encontrar uma casa com uma oficina para maior eficiência e facilitar o trabalho. O garoto percebe que nem sequer havia pensado onde iria passar a noite, então para ajudá-lo, Papek chama seu assistente e pede que ele mostre ao rapaz uma propriedade bonita e com um preço ótimo. Então, quando Takumi finalmente vê a propriedade, ele percebe que ela parece mais uma grande mansão do que uma simples casa. E se sentindo desconfortável nesse espação todo, ele se pergunta se vai realmente conseguir pagar por um lugar tão luxuoso. O assistente, no entanto, fala que a mansão é muito barata, e o nosso moleque já pergunta se alguém por acaso morreu aí dentro, ou se tem fantasmas, mas o cara responde que tá de boa e que ele pode confiar. Takumi então percebe que tem uma espaçosa oficina dentro da mansão, e que vai facilitar bastante o seu trabalho, e percebendo os benefícios a longo prazo, e sabendo que vai ter dinheiro suficiente com o acordo das poções, ele decide seguir em frente.
e após um momento pensativo, ele diz ao assistente que já decidiu que vai ficar com a mansão. O cara fica surpreso com a decisão de Takumi e garante que vai ajeitar a papelada agora mesmo. E ele diz a Takumi que ele pode se mudar já amanhã. E enquanto eles estão caminhando pelas ruas da cidade, nosso garoto sente um cheiro horroroso no ar. E vendo que Takumi percebeu esse cheiro podre, o assistente conta que esse fedor do caramba está vindo dos esgotos da cidade. Ele conta que os ricos utilizam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, mas os principais esgotos da cidade não têm esse luxo devido à raridade e ao alto custo dos purificadores mágicos, que normalmente são encontrados apenas em ruínas antigas e masmorras. E de vez em quando os sacerdotes são contratados para purificarem manualmente os esgotos com magia, na maioria das vezes eles continuam imundos e fedorentos. No dia seguinte, Takumi e Kaede estão em sua nova casa, e o rapaz rapidamente começa a pensar em uma solução para o problema de esgoto. Ele visita a propriedade do comerciante para conseguir quartzo e argila, e utilizando magia, ele junta os materiais e combina magia de fogo com magia de espaço-tempo para assá-los com eficiência. O processo é muito cansativo, e após esgotar toda a sua energia de mana, o garoto precisa beber algumas poções de mana para se recuperar. Apesar do cansaço, seu trabalho pelo menos compensou o esforço, pois ele conseguiu criar com sucesso um banheiro moderno em um mundo medieval. Pouco tempo depois, o garoto Takumi escuta um grito alto vindo da sala de estar, e correndo para ver o que é, ele encontra Papek completamente cercado de seda da aranha Kaede. O garoto fica sem acreditar e pergunta por que diabos ela fez isso, e Kaede, todo inocente, explica que achou que o comerciante Papek iria achar divertido, e realmente ela estava certa. O velhote achou a seda tão confortável que está querendo tirar um cochilo aqui mesmo, mas confessa que levou um baita de um susto, pensando que iria ser devorado pela aranha assassina. O garoto pede desculpas pelo comportamento de sua aranha de estimação, mas o comerciante manda ele não se preocupar, dizendo que está tudo bem, apesar de ter sido enrolado assim do nada e ter levado um belo de um susto. Então, ele pede para usar o banheiro de Takumi, porque ele quase se borrou de medo. E momentos depois, o velhote sai do banheiro com os olhos arregalados, querendo saber que maravilha de banheiro é esse aqui. O garoto explica que é um vaso sanitário, que ele mesmo inventou, e ele colocou um dispositivo mágico de purificação que limpa automaticamente após o uso. Ele conta que assim que alguém usa, o dispositivo coloca magia de purificação para decompor os resíduos e materiais inorgânicos, que logo depois são descartados na descarga. O velho fica impressionado e de boca aberta com a ideia genial desse garoto, mas então ele se lembra que criar um dispositivo assim iria exigir que alguém tenha talento para a raríssima magia de luz. O garoto rapidamente percebe que pode ter sido descuidado, se lembrando do aviso de Marta para não utilizar sua magia de luz na frente dos outros, e muito preocupado com as possíveis consequências, ele implora ao comerciante que mantenha tudo isso em segredo. E o velhote, já sabendo da gravidade da situação, promete não contar a ninguém. No entanto, ele tá querendo um favorzinho em troca. Ele precisa daqueles vasos sanitários e pergunta animado para Takumi se ele pode fazer pelo menos uns 100 daqueles. O garoto fica um pouco nervoso, se lembrando do grande esforço que foi necessário para fabricar apenas um, mas com esse velhote enchendo o saco dele, ele não tem escolha, mas ele avisa que vai precisar que o velhote forneça os materiais necessários. O velho comerciante fica animado e aceita o acordo, mas lembra que não é certo que Takumi faça todo esse trabalho sozinho, então ele sugere que Takumi contrate alguns servos. Essa sugestão deixa o garoto um pouquinho chocado, já que ele é 300% contra a ideia de escravidão. E o velhote Papek, no entanto, fala que se Takumi quiser manter suas habilidades em segredo, ter um servo é a opção mais segura. Magia de luz é um grande talento, o que faz de alguém um escolhido por Deus, e a Igreja da Luz Divina não veria com bons olhos plebeus tendo acesso às formas de purificação através dos banheiros de Takumi. É dito que a igreja, que consegue bastante dinheiro controlando a magia de purificação, provavelmente iria tentar forçar Takumi a se juntar a eles. Mas Papek diz ao garoto para ficar tranquilo, dizendo que já tem um plano para lidar com a igreja, então Takumi não precisa se preocupar com eles por enquanto. O comerciante então fala que manter a igreja no escuro sobre sua magia de luz é necessário, e é por isso que contratar um escravo pode ser a opção mais segura. Mas Takumi continua muito contra essa ideia, falando que vai ser melhor ele cuidar de todo esse trabalho sozinho. Mas antes que eles possam discutir um pouquinho mais, o cartão da guilda de Takumi de repente começa a brilhar. Ele verifica curioso e acha uma notificação, exigindo que ele faça uma missão de verificação para manter seus status de aventureiro. E percebendo que ele não vai ter mais tempo para cuidar da produção de banheiro sozinho, mesmo ele sendo contra, ele concorda com a ideia do comerciante Papek. O velhote então leva Takumi para a empresa comercial, garantindo que eles são os melhores mercadores de servos que estão disponíveis. Então, enquanto o velhote vai negociar um bom preço com o proprietário, Takumi sai para dar uma volta no lindo jardim, atraído por sua beleza. E chegando lá, ele percebe uma belíssima garota elfa sentada sozinha na varanda. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, ela manda o moleque cair fora.
A cena então muda para Takumi conhecendo Mulan, que é uma dona de empresa de comércio de escravos. Papek apresenta o rapaz para ela, explicando que está procurando por um escravo. No entanto, ele lembra que Takumi não vai muito com essa ideia de usar um contrato de escravidão. Então, Takumi revela que em sua terra natal não existe esse negócio de escravidão. A senhorita Mulan então concorda com ele e explica que se Takumi fizer um contrato com um escravo, ele ficará magicamente ligado com ele. E ela garante que em alguns locais aqui desse mundo, os direitos dos escravos são protegidos por leis. Então ela descreve os direitos que os escravos conseguem ao fazer um contrato. E o garoto Takumi pede um resuminho e descobre que o mestre do escravo é obrigado a dar comida, roupas e abrigo. Além disso, tanto o mestre quanto o escravo são proibidos de causar danos que ameacem a vida um do outro. E o escravo é proibido de compartilhar qualquer informação pessoal sobre seu proprietário com desconhecidos. E o garoto Takumi fica pensando que esse sistema é bem diferente do que ele havia imaginado. Mulan então explica os tipos comuns de contratos. Escravos que entram em uma vida de servidão após várias dívidas continuam vinculados até que sua dívida seja paga totalmente. Criminosos podem escolher contratos como forma de reabilitação para ganhar liberdade. Prisioneiros de guerra podem aceitar contratos para garantir um lugar para morar. No entanto, ela lembra que realmente tem pessoas que são capturadas e forçadas à escravidão de um jeito ilegal. E isso é uma triste realidade que ocorre com muita frequência. O velhote Papek então fala que um escravo de guerra seria mais compatível com Takumi, já que eles só podem ser libertados com a permissão de seu mestre. A senhorita Mulan então pergunta o porquê, curiosa sobre sua escolha, e o velhote considera o rapaz um grande produtor com habilidades excepcionais, que são impossíveis de serem reproduzidas por outras pessoas. E Mulan, no entanto, quer ouvir o motivo diretamente da boca de Takumi. Então, ele explica que seu objetivo principal é se concentrar no trabalho. No entanto, ele também tem responsabilidades, incluindo completar missões da guilda de aventureiros e cuidar de tarefas diárias. Ele também conta que precisa de alguém para cuidar da mansão onde ele mora atualmente e cuidar das tarefas domésticas. Além disso, o garoto Takumi possui muitas habilidades secretas que podem chamar a atenção e indesejada. Ele também acrescenta que frequentemente se aventura em áreas perigosas para coletar materiais, então seria interessante contratar alguém que pudesse protegê-lo e ajudá-lo durante todo esse processo. E depois de ouvir os requisitos do garoto, Mulan percebe que ele na verdade precisa de 2 escravos e decide chamar uma garota que tem o nome de Maria e apresenta ela para Takumi. A proprietária então explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando era pequena e não tem família, e ao longo dos anos ela aprendeu a ler, escrever, fazer cálculos e tarefas domésticas em geral. Ela então conta para Maria sobre os requisitos de Takumi, lembrando mais uma vez que ele precisa de alguém para cuidar da mansão. E o garoto então fala sobre todos os cômodos de sua mansão. Ele fala um pouquinho sobre os móveis e as áreas de trabalho e pergunta se ela consegue cuidar disso tudo sozinha. E Maria responde com confiança que consegue, e o rapaz fica aliviado ao escutar isso. E depois ela percebe que ele tá um pouquinho pensativa. Maria então pergunta se tem algo incomodando ele, e Takumi então admite que está surpreso por alguém tão fofa e bonitinha como ela ainda não ter sido escolhida por ninguém. E constrangida com o elogio, Maria fica vermelhinha e Takumi rapidamente se desculpa, preocupado que isso possa ter sido inapropriado. Mas a garota Maria fala que tá tudo bem, explicando que suas habilidades são apenas tarefas domésticas e mais nada. O garoto fala que tá de boa e tarefas domésticas é tudo que ele precisa, mas Maria ainda parece um pouquinho desconfortável, e quando ele pergunta o que tem de errado, ela de um jeito tímido conta que nem ferrando vai dividir a cama com ele. Na mesma hora, ele fica surpreso e rapidamente explica que esse tipo de coisa não é o que ele tá querendo. Ele manda ela ficar tranquila, dizendo que seu único interesse é a capacidade dela em cuidar da casa. Maria se sente aliviada e concorda com o acordo de Mulan, que decide seguir em frente e fazer o contrato. A proprietária então informa para Takumi que atualmente não possui escravas de guerra que estejam prontas para combate. No entanto, Maria fala sobre alguém chamado Sofia, e Mulan imediatamente manda ela parar de falar sem permissão e ordena que ela retorne ao seu quarto para recolher os seus pertences. E depois que Maria sai, Takumi pergunta, curioso, quem é Sofia. Então a senhorita Mulan explica que Sofia é uma simples escrava de guerra, mas que ela tem alguns problemas. E ao escutar isso, Takumi fica interessado e sente uma forte vontade de dar uma olhada mais de perto nessa situação. Ele se pergunta se é a sua intuição mágica que está guiando ele. Ele decide confiar nesse sentimento e pergunta à proprietária se ele pode se encontrar com Sofia. Mulan então concorda e leva ele até onde a garota está. Então a proprietária explica que Sofia foi capturada durante a guerra entre reinos antigos, e isso foi há 50 anos. E Takumi fica chocado com a data e pede mais detalhes. Então a senhorita Mulan fala que o reino dela era uma nação de elfos, e por vários motivos, Sofia permaneceu sem contrato desde então. E Takumi então pergunta quais foram esses motivos. Ela explica que a orelha esquerda de Sofia foi danificada, e a sua mão direita e perna esquerda tem uma movimentação reduzida. E embora suas deficiências não atrapalhem no dia a dia normal, isso torna ela praticamente inútil para combate. Além disso, a sua magia elemental e outras magias foram seladas, e ela provavelmente está sobre uma maldição. E essas limitações gigantescas tornam ela inútil como combatente principal. E é por isso
isso que ninguém nunca levou ela. Takumi então pede para falar com Sofia sozinho. Então a senhorita Mulan concorda e sai da sala. Enquanto Takumi fica examinando Sofia mais de perto, ela conta de um jeito arrogante que não vai ser útil para ele. Mas Takumi verifica os status dela mesmo assim, usando sua habilidade mágica. E para sua surpresa, os números dela são incrivelmente altos, embora cada um deles tenha sido reduzido em 100 pontos devido aos ferimentos. Sua magia também está completamente bloqueada por causa da maldição, mas Takumi percebe seu potencial e pensa que pode curar seus ferimentos e também quebrar a maldição. A proprietária então volta para o quarto e pergunta a Takumi o que ele planeja fazer, e sem pensar duas vezes, ele diz a ela que quer fazer um contrato com Sofia. E a garota elfo, sem entender nada, lembra o rapaz de que ela não pode lutar, mas Takumi simplesmente responde que vai resolver isso. A proprietária está muito interessada nesse moleque, se perguntando se Takumi poderia realmente resolver os problemas que atormentam a vida de Sofia há 50 anos. Takumi responde confiante que pode, e Mulan concorda em deixá-lo cuidar da garota, e Sofia continua indecisa, e pergunta se ele realmente a quer como sua escrava. E o garoto pergunta se por acaso ela não quer ele como seu mestre, mas ela responde que os desejos de um escravo não importam, e com isso, a proprietária inicia o processo de contratação. Ela lança um feitiço brilhante sobre Takumi, Sofia e Maria, em um contrato formal, e após o fechamento do contrato, Sofia e Maria contam que farão o possível para servir a Takumi, e o rapaz agradece e trata elas com muito respeito, mas Sofia rapidamente lembra ele de que elas são apenas duas servas, e que ele não precisa agir com tanta educação. E a senhorita Mulan, observando a interação deles, dá um sorriso, e comenta que elas encontraram um excelente mestre. Depois, Takumi chega em casa, onde ele encontra a aranha Kaede saltando sobre ele assim que ele abre a porta, e assustadas, Maria e Sofia rapidamente se preparam para lutar contra a famosa aranha assassina. Mas Takumi impede elas, explicando que Kaede é como se fosse o seu animalzinho de estimação, e ele então apresenta Kaede para as duas garotas. Ele diz que Maria e Sofia passarão a morar aqui com eles a partir de agora. Takumi então mostra para Maria e Sofia seus quartos, e as duas ficam surpresas ao saber que terão seus próprios espaços separados, e ficam falando que não são dignas desse conforto todo. Takumi então conta que elas merecem, explicando que a mansão tem muitos cômodos inúteis, e que com certeza vai ser muito melhor aproveitá-los. Ele também conta que a mansão tem um banheiro e que elas podem usar a qualquer momento. Elas então ficam mostrando muita gratidão, e pedem que ele vá ao banheiro tomar banho antes delas, e o garoto diz que ainda não decidiu qual vai ser o seu próprio horário de banho, então diz para elas usarem quando acharem melhor, falando que até instalou um dispositivo para manter a água sempre limpa. E mais tarde, vemos Maria e Sofia relaxando no banho quente. Maria comenta que nunca imaginou que Mulan deixaria Sofia sair daquele lugar, pois ela se recusava a vendê-la a qualquer pessoa, não importava quanto dinheiro fosse oferecido. Maria acredita que isso significa que a senhorita Mulan deve ter reconhecido Takumi como mestre digno, e que ele também parece ser uma pessoa muito gentil. Sofia, no entanto, permanece desconfiada sobre esse moleque, e conta que quando ela viu o contrato que foi feito por Mulan, a maioria das informações sobre Takumi estavam em branco, e ela acredita que ele pode estar escondendo alguma coisa. E se for o caso, deve haver algo especial ou motivo pelo qual compartilhar essa informação possa causar problemas, e ela admite que não entende bem o que está acontecendo no momento. E quando elas saem do banho, elas descobrem que Takumi já preparou o jantar. Maria fica arrasada, falando que essa deveria ser a função dela, e o garoto fala que tá tudo bem, explicando que só queria facilitar as coisas para o primeiro dia delas, e ele até conta que ela pode assumir o trabalho a partir de amanhã. E Maria pergunta se ela pode pelo menos limpar a bagunça depois do jantar, e é claro que ele concorda. Então vemos Sofia ficar surpresa vendo Takumi convidando elas para comer na mesma mesa que ele, e quando ela pergunta o motivo disso, ele explica que não quer que eles três fiquem separados só porque elas duas estão servindo a ele. Ele quer que elas comam ao lado dele sempre, pois isso o deixaria feliz, e elas concordam, mas com um pouquinho de desconfiança porque tudo está perfeito demais. No dia seguinte, o garoto pega seu pedido com Papek, que avisa ele para tomar muito cuidado com isso. Então Takumi garante que entendeu e sai do local. No caminho de volta, ele encontra uma igreja e decide visitá-la. Lá dentro, ele encontra uma estátua da senhorita deusa Nolin, e oferecendo uma oração, ele agradece pelas bênçãos e revela ter ouvido falar que o Império controla a região do país. Então, curioso, ele pergunta por que ele estava falando mal desse mesmo Império antes. E para sua surpresa, do nada, a deusa Nolin aparece bem diante dele, e o garoto se assusta e pergunta como é que isso é possível. Ela explica que a oração dele conseguiu alcançá-la, o que permitiu a ela chamá-lo brevemente para sua presença. A deusa então responde a pergunta dele, revelando que não tem nenhuma ligação com esse império ou com sua igreja da luz divina. Ela explica que existem duas religiões principais nesse mundo. A primeira religião é a da Igreja da Criação, que sempre adorou ela, e a outra é a da luz divina, que foi criada logo em seguida. Só que o deus dessa outra igreja não existe de verdade, mas o Império Sagrado usou táticas agressivas para espalhar sua influência rapidamente, se opondo à Igreja da Criação. Então a deusa Nolin escolheu não se intrometer, vendo a situação como um tipo de pequeno conflito entre os humanos. Takumi então percebe que essa falta de interferência dela permitiu que o Império ativasse seu feitiço de invocação, trazendo alguém como ele a esse
mundo. A deusa Nolin pede desculpas novamente, reconhecendo as consequências da sua atitude. Ela então oferece uma pequena informação sobre a sua bênção. Embora alguns efeitos sejam permanentes, outros são temporários, e à medida que Takumi cresce, os traços da bênção que ajudaram ele a crescer rapidamente e também conhecer pessoas gentis irão desaparecer. Ela resume tudo dizendo que seu tutorial para iniciantes está quase no fim, e muito em breve ele vai enfrentar desafios muito mais difíceis, incluindo obstáculos como inimigos e pessoas mal intencionadas. O garoto pensa um pouquinho sobre suas palavras, percebendo que muitas das pessoas gentis que ele conheceu até aqui provavelmente foram resultado da bênção, e aceitando que vai precisar confiar mais em si mesmo no futuro, ele agradece a senhorita Nolin uma última vez e sai da igreja. A história então avança um ano no futuro, mostrando o líder do Império perguntando sobre o progresso dos heróis invocados, e ele é informado de que eles estão treinando com os cavaleiros. O rei conta que está esperançoso que esses heróis virem armas valiosas, falando que a dificuldade para invocá-los para esse mundo foi muito alta. O ministro fala que os heróis no começo se recusaram em ajudar, mas graças a Elizabeth, eles se tornaram muito mais obedientes. A cena então muda para Akira e Yamato lutando contra os cavaleiros, e os cavaleiros estão zombando do seu fraco desempenho, falando sobre o tanto de trabalho que ele ainda tem pela frente. Yamato então se lembra de uma memória humilhante do seu passado, quando ele foi derrotado por um novato durante uma luta e zombado por todos. Motivado por essa lembrança, ele treina com determinação renovada, conquistando o respeito dos cavaleiros por sua força de vontade. E enquanto isso, os cavaleiros convidam a Akane para participar, mas ela se recusa, falando que não está interessada em violência. Ela então tenta ir embora, mas Elizabeth bloqueia, insistindo que não se trata de violência, mas sim de algo crucial para salvar o mundo. Então o garoto Akira entra no meio da conversa delas, agindo como se fosse um gigantesco herói, e garante para Akane que ela não precisa se preocupar, pois ele vai protegê-la. E a garota Akane, nem um pouco impressionada, ignora a vontade dele e pensa consigo mesma que Elizabeth é uma mulher perigosa. A história então volta para o protagonista, e lá na casa de Takumi, ele tropeça pela porta, caindo de cara no chão. Maria e Sofia correm para ajudá-lo, recolhendo seus pertences, mas quando Sofia pega a bolsa que Takumi havia ganhado de Papek, ele coloca rapidamente em sua bolsa mágica. Sofia percebe isso e fica meio desconfiada, pensando que ele deve estar escondendo alguma coisa. O garoto então se desculpa e vai direto para sua oficina. Sofia segue ele de fininho, e lá dentro observa o rapaz mergulhar uma faca em um líquido estranho e ferir o próprio braço com ela. Então, ele se cura utilizando magia e se prepara para repetir o processo, resmungando que Maria cometeu um grande erro. A garota elfa não entende suas palavras, então se aproxima dele, mas cai sobre o chão, acusando ele de planejar alguma coisa terrível contra Maria. Takumi fica confuso, mas antes que ele possa explicar qualquer coisinha, Sofia desmaia de exaustão. O garoto percebe que ela está sobrecarregada e nota um ferimento em sua mão. Ele tenta curá-la, mas o processo consome muito mais mana do que o normal, provavelmente devido à maldição que afeta ela. Então, após um esforço altíssimo, ele consegue curá-la completamente, e ao fazer isso, a sua magia de luz sobe de nível. Depois, Takumi carrega Sofia até o seu quarto e pergunta para Maria se os desmaios de Sofia acontecem com frequência. Maria então explica que Sofia já desmaiou várias vezes de exaustão antes, geralmente quando se move muito de repente ou fica muito agitada, e sempre suspeitou que a causa disso fosse a maldição. E determinado a ajudar, Takumi começa um processo de cura, combinando seu feitiço de dissipação com cura extra para tratar a condição dela, e ele regenera com sucesso a orelha de Sofia e completa o tratamento. Algum tempo depois, Sofia acorda confusa sobre como chegou ao seu quarto. Então, Maria pergunta se ela está se sentindo melhor, e Sofia admite que se sente muito mais leve do que antes, mas então ela rapidamente se lembra do mal-entendido anterior e entra em pânico, insistindo para que Maria fuja agora, falando que Takumi não é o homem que Maria pensa que ele é. Maria, no entanto, dá um sorriso e diz a Sofia que Takumi é ainda muito melhor do que ela imaginava. Sofia, confusa, exige saber do que Maria está falando. Maria entrega um espelho e a garota elfa encara seu reflexo em choque, pois a sua orelha voltou ao normal. Ela também percebe que a sua magia, que havia sido selada por anos, retornou. Então Maria explica que Takumi conseguiu curá-la, e mais tarde Sofia se encontra com Takumi e pergunta a ele sobre o que aconteceu. Ele então explica que antes ele ficava se cortando e se curando para aprimorar a sua magia de luz e poder curá-la completamente. Sofia então pergunta, curiosa, o que ele quis dizer naquela hora quando disse que Maria havia cometido um erro. Takumi então explica que Maria havia jogado fora por engano algumas plantas medicinais que ele havia coletado. Ela pensou que era tudo lixo. Sofia, envergonhada pelo mal-entendido, pergunta por que ele se esforçou tanto para ajudá-la, especialmente porque era perigoso para ele, e Takumi simplesmente responde que estava cumprindo a sua promessa. Ao escutar isso, Sofia começa a chorar, profundamente comovida com a gentileza dele. Ela então se ajoelha diante do rapaz e jura lealdade eterna, jurando servi-lo com devoção inabalável. No dia seguinte, encontramos Takumi em uma biblioteca silenciosa, folheando alguns livros aleatórios de alquimia para se aprofundar na magia desse mundo.
mas para sua frustração, a maioria dos textos mal chegam aos pés do verdadeiro poder da alquimia. Isso deixa ele curioso, com o fato de que uma disciplina tão incrível tenha caído no esquecimento. Mas depois de pensar um pouquinho, ele descobre que a alquimia deve ser uma relíquia de uma antiga civilização mágica, que por coincidência, a bênção da deusa Nolin lhe permite entender todas as línguas desse mundo, tornando até os livros de alquimia mais complicados ridiculamente simples para ele entender. E cheio de novos conhecimentos, o garoto volta para casa, onde Maria recebe ele com sanduíches para o almoço. E enquanto eles estão comendo, Maria começa a relembrar de como foi fofinho ver Takumi e Sofia fazendo as pazes no dia anterior. Ela, toda tímida, admite que estava espionando por trás das cortinas, porque achou que a relação deles era perfeita. Ela se emociona ao falar sobre como foi romântico ver Sofia jurando lealdade a Takumi, como se fosse um cavaleiro, jurando proteger uma princesa delicada. Só que nesse caso, Takumi é a princesa. Maria e Kaede estão concordando sobre Takumi ser uma princesa delicada. Isso deixa ele constrangido. Ele só consegue responder com um sorriso envergonhado. E mais tarde, Takumi sai para trabalhar em sua produção, pois a tarefa do dia envolve embalar um pedido gigantesco de vasos sanitários para Papek. Maria e Sofia se juntam a ele para limpar e embalar as mercadorias, enquanto Takumi sonha acordado em se libertar desse trabalho cansativo. Ele compartilha um pouco de seus pensamentos com Maria e Sofia, confessando seu desejo de viajar pelo mundo. Ele sonha caçar materiais únicos e raros, provar refeições incríveis e descobrir templos escondidos. Claro que ele também está querendo levar Sofia como sua guarda-costas, deixando Maria para trás para cuidar da mansão. Maria, no entanto, não está nem um pouquinho feliz em ser deixada para trás, enquanto simplesmente até a aranha Kaede vai junto. Isso é demais para ela suportar. Ela então ataca o rapaz com seu olhar triste, que é fofo e manipulador. E depois disso, Takumi cai na armadilha. Mas antes de decidir, Takumi verifica os status de Maria, esfregando suavemente seu rosto, para assim dar uma olhada nas suas estatísticas, já que aparentemente é assim que as janelas de status funcionam. E para sua surpresa, os números dela são muito melhores do que ele estava esperando, mostrando que ela poderia até lidar com um combate real. E muito impressionado, Takumi decide levá-la em suas aventuras futuras, mas insiste que ela treine bastante com Sofia para aprimorar as suas habilidades primeiro. Com isso resolvido, Takumi começa a criar armas e armaduras para Sofia e Maria. Quando ele pergunta sobre suas escolhas de armas, Sofia não se segura e entrega uma lista gigantesca de armas que ela gostaria de ter, e até dá a ideia de Maria utilizar lanças, prometendo treiná-la pessoalmente. Takumi então junta os materiais necessários e começa a trabalhar, canalizando sua magia de manipulação através de alquimia para acelerar o processo. Enquanto isso, Sofia está treinando contra Maria, e ela rapidamente descobre que ser uma dama de batalha envolve muito mais suor e esforço do que cuidar de uma mansão. Takumi termina as armas em tempo recorde, adicionando toques pessoais, um padrão de asas para a arma de Sofia e um de chamas para a lança de Maria. Ele se esforça ao máximo e encanta tudo com reparos automáticos e aumentos de ataque. Ele pensou que seria interessante adicionar um pouquinho mais de poder. Enquanto Takumi trabalha, a sua mente decide passar por um pensamento mais diferenciado. Ele imagina Maria utilizando um traje de empregada no campo de batalha, e essa imaginação faz ele ficar com o nariz sangrando. E para piorar a situação, Maria de alguma forma conseguiu sentir esse pensamento dele lá de longe, quase como se fosse um instinto de empregada, e ela conta que está sentindo que alguém está falando dela pelas costas. Ao mesmo tempo, o garoto Takumi tenta se concentrar na próxima tarefa, que é criar uma armadura. Naturalmente, a sua primeira ideia é imitar os jogos de RPG, e pensa em criar roupas encantadas em vez de equipamentos mais extravagantes, porque na cabeça dele usar uma roupa bem diferente dessa época é uma péssima escolha. Ele até pensa em uma ideia que ultrapassa todos os limites, mas então ele lembra que Maria e Sofia são suas funcionárias e não participantes de um evento de cosplay, e o verdadeiro desafio agora é conseguir as medidas delas. E ele acha que perguntar diretamente só iria deixar a situação mais desconfortável, mas Takumi tem uma solução. E com um sorriso maléfico que parece mais com o de um vilão psicopata, ele usa sua magia de alquimia para criar réplicas em tamanho real de Maria e Sofia. Ele passa um tempo envergonhado, olhando para esses manequins, principalmente porque tá tudo idêntico a elas. Ele até admite que ficou mais profissional do que ele esperava. Ele até percebe que a sua imaginação tá correndo solta, e já pensa no modelo das roupas das meninas. E após vários dias de trabalho, Takumi finalmente termina a armadura, que não se parece nada com o que ele estava esperando. Sofia então recebe uma couraça simples, e a armadura de Maria é basicamente uma roupa normal de mundo de fantasia. Mas por incrível que pareça, as duas garotas ficam encantadas com o visual. Mas então Sofia para e pergunta como foi que Takumi combinou seus tamanhos tão perfeitamente sem tirar suas medidas. E Takumi, como já era esperado, tenta dar uma desculpinha esfarrapada, pois não tem coragem de confessar que tem aqueles manequins assustadores. E com isso resolvido, o trio segue para a Guilda dos Aventureiros, para que Sofia e Maria possam se registrar e obter licenças de viagem para se aventurar fora da cidade. E depois que as meninas recebem seus cartões de guilda, Takumi registra eles três como um novo grupo e se prepara para aceitar a sua primeira missão. E quando ele estava prestes a pegar um trabalho, um grupo de aventureiros de rank D se aproxima. Seu líder é um gordão folgado que se acha o bonzão. Eles rapidamente
começa a zombar do grupo, dizendo às meninas para largarem esse moleque baixinho e passarem um tempo com alguém que seja mais homem de verdade, que nem ele. Mas Takumi não leva esse insulto a sério, embora esteja um pouquinho apavorado com o gordão folgado e a gangue dele. Só que ele ainda tá querendo proteger a honra das suas amigas, e reunindo toda a sua coragem, ele se mantém firme e usa sua magia de aprimoramento físico para bloquear o ataque do bandido. E com isso, quando o soco do vagabundo acerta ele, seu próprio braço se quebra com um impacto, deixando Takumi ileso. E quando a situação estava prestes a piorar, o mestre da guilda chega para pôr um fim nessa bagunça. No entanto, ao ver o bandido ferido, o chefe da guilda rapidamente decidiu culpar Takumi pelo acontecimento, sem ter a mínima ideia de que o bandido se machucou ao tentar atacá-lo. Enquanto o chefe da guilda dá uma bronca em Takumi, Sofia e Maria, o recepcionista Hans entra no meio, explicando que o garoto de cabelos brancos não havia começado a briga, e estava apenas se defendendo sem usar um único dedo. E quando Hans fala com o mestre da guilda diretamente sobre o que aconteceu, o queixo de Takumi quase cai no chão. Ele fica chocado ao descobrir que esse homem careca raivoso e com um bigodinho esquisito é na verdade o chefe da guilda. O recepcionista Hans apresenta ele formalmente como Baraki, e apenas ignorando a apresentação, Baraki ordena que Hans cure o braço quebrado do gordão folgado. Em seguida, ele pede que o grupo do protagonista siga ele, no que parece ser uma sala de interrogatório. O chefe da guilda então tá querendo saber o que Takumi está tramando, e não querendo revelar suas habilidades, Takumi acaba sendo forçado a explicar tudo, quando Hans diz ter detectado traços de magia na cena da luta. Ao escutar isso, Takumi percebe quão aguçadas devem ser as habilidades sensoriais de Hans, e embora admita ter usado magia, o garoto deixa bem claro que não lançou nenhum feitiço contra aquele cara folgado, e em vez disso, ele explica que apenas cobriu o próprio corpo com o mineral de sua caixa de itens. O recepcionista Hans está duvidando disso, mas se convence quando Takumi acrescenta que modificou o carvão em diamante, e reconhecendo isso como alquimia, Hans lembra que Takumi no começo queria se juntar à guilda dos alquimistas quando se conheceram. E ignorando a conversa sobre magia, Baraki muda a conversa para as mulheres do grupo de Takumi, e quando Sofia e Maria confirmam que são suas companheiras de grupo, Hans sugere promover Takumi ao rank D, para impedir mais confusões e piadinhas dos outros aventureiros. Baraki então concorda, sabendo que isso pode evitar mais conflitos como esse que aconteceu agora há pouco. No entanto, como Sofia e Maria tinham acabado de se juntar à guilda naquele dia, Hans decidiu dar a elas algumas missões especiais para ajudá-las a subir de nível mais rapidamente. Afinal de contas, subir de nível faria delas muito melhores na missão de proteger o seu mestre, e as garotas aceitaram muito ansiosas para esse trabalho. Então depois, naquela tarde, o grupo vai até a floresta para enfrentar as suas missões. Eles foram colocados nessas tarefas: exterminar goblins e coletar ervas. E enquanto se aventuram pela floresta, a aranha Kaede avisa Takumi sobre goblins escondidos nos arbustos, e o garoto avisa as meninas, e Sofia avança rapidamente, atacando os goblins. Mas 2 goblins aparecem, mas Kaede prendeu suas pernas com suas teias, permitindo que Takumi e Maria matem eles com facilidade, e à medida que avançam, Takumi fica cada vez mais incomodado com a quantidade de goblins que encontraram. Não importa quanto eles matem, mais goblins ficam aparecendo sem parar. Sofia diz que provavelmente tem um acampamento por perto, que provavelmente deve ter um general liderando os monstros. A simples palavra General Goblin faz Takumi se cagar de medo. Sofia então conta que normalmente são necessários 5 grupos de aventureiros de nível D para destruir um acampamento com general. E o garoto fica pensando que essa briga parece ser demais para ele encarar, mas Sofia está confiante de que eles vão conseguir se combinarem suas habilidades mágicas únicas para um ataque surpresa. E embora seu plano pareça muito bom, Takumi continua se borrando de medo, desejando estar em qualquer outro lugar que não seja aqui. E para piorar a situação, a aranha Kaede avisa assim do nada que está prestes a evoluir, e em pânico, Takumi rapidamente abre um portal de emergência para sua dimensão de bolso, e envia Kaede para lá para evitar surpresas. E seguindo em frente, eles finalmente localizam o acampamento dos monstros. Sofia fica pensando que deve ter entre 300 e 400 inimigos, e só esse número já é o suficiente para fazer as pernas de Takumi se tremerem, enquanto ele pensa que talvez seja melhor cair fora, porque a sorte de protagonista dele vai acabar em algum momento. E com a localização dos inimigos confirmada, Sofia, Maria e Takumi erguem os punhos, ativando os anéis mágicos que Takumi havia dado para elas antes, assim fazendo um gigantesco ataque coordenado. A poderosa magia de vento de Sofia, a enorme barreira rochosa de Maria e a tempestade de fogo de Takumi. E isso acaba combinando em um ataque devastador, causando estragos no acampamento dos monstros e dizimando seus grandes números. Por um pequeno momento de vitória, o covarde Takumi acredita que eles venceram, mas a sua esperança se desfaz quando um gigantesco General Goblin e 2 cavaleiros aparecem dos escombros, e a sua aparência nojenta causa arrepios no protagonista. Sofia então ataca o General Goblin, deixando os cavaleiros para Takumi e Maria. E apesar de ser um covarde de coração, Takumi se defende e usa sua magia de fogo para destruir um dos goblins. E assim que o grupo termina suas missões, eles voltam para a guilda muito cansados. Ver as pedras mágicas deixa Hans em choque e impressionado. Ele não consegue acreditar que eles conseguiram completar a missão em um
único dia, e surpreso, Hans decide levá-los para a sala dos fundos para conversar com o mestre da guilda. O chefe fica tão surpreso quanto Hans, imaginando como diabos eles conseguiram esse feito tão rapidamente. Mas antes que ele possa interrogá-los um pouquinho mais, a aranha Kaede entra em sua aparência meio humana e dá um tapão na cabeça careca do chefe da guilda antes de se apresentar. Todo mundo fica chocado vendo sua nova forma, mas Maria fica encantada e muito animada vendo Kaede falar pela primeira vez. E depois disso, o protagonista é promovido para o rank E, enquanto Sofia e Maria são promovidas ao posto F. E mais tarde, Maria se encontra com Takumi para apresentar um modelo de roupa íntima para ela e Sofia. E quando Takumi percebe esse modelo inicial de Maria, ele se parece bastante com roupas íntimas masculinas. E naturalmente, ele sendo um garoto não pode deixar isso passar. Então ele faz um design mais feminino para elas. E no momento em que Maria dá uma olhada, suas bochechas ficam vermelhas de raiva. E ela gagueja enquanto implora para que ele não fique se achando o artista bonzão. Enquanto conversam, Kaede informa Takumi que Papek chegou. O velhote desmaia, vendo a nova forma de Kaede, mas quando ele se recupera, conta Takumi que o senhor da cidade o convocou para expressar sua gratidão pelo vaso sanitário que ele construiu. Quando Takumi se encontra com o senhor nobre, ele é rapidamente agradecido por suas contribuições ao saneamento de esgoto da cidade. A bondade do senhor nobre surpreende Takumi, e começa a considerá-lo um líder muito bom e honrado. Mais tarde naquela noite, Kaede entrega a roupa íntima pronta para as meninas. Enquanto seguram as roupas, elas ficam impressionadas com a maciez e perguntam brincando se podem dar uma experimentada na frente de Takumi. Essa sugestão é suficiente para fazer o rapaz ficar envergonhado, e ele sai gritando como se fosse um bichinho assustado. Ele corre para o quarto, batendo a porta forte, estremecendo a casa toda, deixando as meninas dando risada de seu constrangimento e achando que ele é medroso demais. A cena então muda para o protagonista, dando os toques finais nas suas geladeiras. A aranha assassina Kaede dá uma olhada em uma delas impressionada, gostando muito do ar fresquinho lá dentro. Takumi explica que a geladeira foi projetada para manter alimentos frescos por mais tempo, assim evitando que eles estraguem rápido demais. As outras meninas se reúnem ao redor, aproveitando o ventinho refrescante, mas Takumi avisa para não deixarem as portas abertas por muito tempo. Ele então explica o processo de construção da geladeira, e Maria, muito emocionada, agradece. Ela tá muito animada porque agora vai poder cozinhar com ingredientes frescos sempre que quiser. Takumi então pergunta qual cor elas preferem, e depois de muita indecisão, elas decidem a azul. Satisfeito, Takumi leva as geladeiras restantes para Papek, informando que ele está pronto para começar seu próximo projeto. Sofia, curiosa e desconfiada como sempre, se pergunta se ele está inventando alguma coisa nova mais uma vez. No entanto, Takumi diz que dessa vez ele está pensando em aprimorar seus equipamentos. Depois daquela luta de antes contra o General Goblin, ele percebeu que seus equipamentos atuais não serão suficientes para futuras jornadas. Ele acrescenta que seus níveis de ferreiro e alquimia melhoraram bastante recentemente. Então, em vez de usar aço mágico, ele está querendo usar adamante e mitril. Isso surpreende Sofia, mas ela está ansiosa para ver o que ele pode criar. Depois, Takumi procura Hans para perguntar onde ele pode encontrar mitril e adamante. O recepcionista Hans informa que esses dois minérios são extremamente raros e que não tem ferreiros na cidade capazes de refiná-los adequadamente. Mesmo assim, ele oferece para Takumi uma lista de ferreiros habilidosos que vivem na região. Ele também lembra que, já que Takumi é um alquimista, talvez ele mesmo consiga sintetizar os minérios. Takumi fica surpreso com a sugestão, mas Hans explica que sintetizá-los levaria muito tempo e iria custar uma quantidade enorme de mana, e ele recomenda uma forma mais prática: minerar os minérios diretamente de uma cidade próxima, localizada no noroeste do reino. No entanto, tem um porém: essas mineradoras estão restritas e apenas membros da guilda dos ferreiros têm permissão para entrar. Felizmente, tem uma pequena brecha nisso tudo. Se por acaso Takumi aceitar a missão de eliminar os monstros que costumam aparecer nessa mina, ele terá acesso temporário. Isso significa que ele vai poder minerar os minérios enquanto completa a missão. Então Takumi acredita que se fizer isso, matará 2 coelhos com uma cajadada só. O mestre da guilda então aparece de repente, informando Takumi que esse reino está com escassez de madeira. Ele explica que isso é porque a maioria dos aventureiros prioriza a caça, que é muito mais comum nessa época do ano. Ele lembra que se trata de um problema sério, e fala um pouco que a Floresta da Morte, onde se encontra a madeira tratada, fica no meio do caminho. Takumi rapidamente percebe que o chefe da guilda está tentando fazer ele caçar também, e o mestre da guilda confirma essa desconfiança dele, e fala ainda mais que trazer de volta toda aquela madeira não deve ser um problema para Takumi, já que ele possui magia de espaço-tempo. O rapaz concorda em assumir essa tarefa, já que ele também usa madeira especial, mas o chefe da guilda ainda não terminou. Ele fala sobre um ferreiro que precisa viajar para outra cidade e precisa de uma escolta. Mais uma vez, ele está empurrando outra missão para Takumi. Nesse momento, o garoto não consegue deixar de pensar que esse chefe da guilda aqui é um grande malandro. O chefe então tenta melhorar o acordo, oferecendo a Takumi uma promoção de rank se ele completar a missão. No entanto, Takumi está com o pé atrás, revelando que nunca aceitou uma missão de escolta antes. Ele fala que o grupo Presa de Leão seriam mais adequados para a tarefa, mas o chefe da guilda
guilda conta que eles já estão ocupados com outra missão, e aceitando seu cruel destino de escravidão, Takumi muda de assunto e pergunta quanto tempo vai levar essa viagem. O recepcionista conta que com uma carruagem comum levaria cerca de 7 dias, enquanto uma carruagem gigante poderia fazer a viagem em 4. E entendendo a situação, Takumi solicita uma carruagem gigante, mas Hans desanima o rapaz mais uma vez, revelando que todas elas já estão em uso. Nesse momento, o aventureiro chamado Ryu entra na sala, afirmando que é o grupo dele que está usando a carruagem. O recepcionista Hans está pensando que o grupo de Ryu já completou a sua missão, mas o aventureiro fala que não, eles estão aqui apenas para entregar um búfalo negro que eles caçaram no meio do caminho. Ele avisa ao chefe da guilda que as próximas missões de escolta serão perigosas devido ao aumento de espécies avançadas na floresta. No entanto, o chefe da guilda permanece chato na decisão, pensando que maiores riscos significam maiores recompensas. Ryu balança a cabeça diante dessa atitude fria do chefe da guilda e conta que vai sair amanhã de manhã para se juntar ao seu grupo. E vendo uma oportunidade, Takumi oferece para o aventureiro um lugar para ficar em sua casa, dizendo que ele pode até conhecer o banheiro famoso que ele criou. Então o aventureiro Ryu concorda muito alegre, mas antes deles se separarem, o garoto Takumi fala que tem alguns negócios para resolver primeiro e se oferece para dar a ele o seu endereço e que ele vai encontrá-lo mais tarde. No entanto, Ryu simplesmente diz que não se importa em ir junto, e os dois vão para a empresa de Papek, onde o velhote concorda em emprestar a Takumi uma carruagem gigante para sua missão. Em troca, ele está pedindo ao rapaz que venda no mercado alguns dos minérios que ele deseja, então Takumi concorda. E o velhote Papek de repente fica brincando com a geladeira que Takumi fez, praticamente implorando para que ele produza mais. Ele está completamente obcecado pela sua invenção, e o protagonista só fica pensando que esse velho aqui não é nenhum idiota na hora de fazer dinheiro. Enquanto isso, na casa de Takumi, Sofia tá muito ansiosa. Ela anda de um lado pro outro, preocupada que seu mestre ainda não tenha voltado para casa. Pensamentos de que o pior aconteceu afetam sua mente. Ela só fica perguntando se alguma coisa ruim aconteceu com ele, e ela se arrepende profundamente de não ter acompanhado o rapaz em sua viagem. Ao cair da noite, Takumi e também o aventureiro Ryu finalmente voltam para a mansão. Eles estão frustrados por não terem encontrado nenhum ferreiro habilidoso para trabalhar com minério de mitril. Takumi menciona que eles conseguiram visitar todos da lista, exceto um, pois a sua loja estava fechada. Nesse momento, ele se depara com uma figura encapuzada, bloqueando seu caminho. O aventureiro Ryu imediatamente sente uma aura perigosa emanando da pessoa misteriosa, e por instinto, ele tenta puxar Takumi para longe. Mas antes que eles consigam escapar, a figura misteriosa se move para detê-lo com um chute rápido na cabeça de Ryu. E para sua surpresa, a pessoa encapuzada se revela, e é simplesmente Sofia, que estava confundindo Ryu com o sequestrador. Ela avança contra ele com total intenção de matá-lo, mas Takumi rapidamente entra no meio para impedir isso, e após um momento de tensão, ele explica a situação, e Sofia rapidamente se desculpa. E o aventureiro, ainda estando um pouquinho em choque, fala que tá de boa, mas agora tem uma montanha de perguntas sobre a vida de Takumi. E quando eles finalmente chegam na mansão, Ryu fica surpreso com a quantidade de garotas morando na casa do protagonista. Ele olha para todas com desconfiança e se pergunta que tipo de vida maravilhosa seu amigo está levando. O rapaz explica que precisava de ajuda em casa, então ele comprou algumas servas. Enquanto Ryu processa tudo isso, a sua atenção é atraída para Kaede, que agora está com uma forma evoluída. E muito animado, ele pergunta se ela se lembra dele, apenas para Kaede encará-lo com puro ódio, esmagando completamente seu frágil coração. O cara fica reclamando que a vida é muito injusta, lamentando que Takumi esteja cercado de mulheres bonitas, enquanto ele continua sendo o único solteiro de seu grupo. E o protagonista, tentando animá-lo, fala que nenhuma dessas garotas é sua namorada. Isso dá para Ryu uma sensação de confiança, fazendo ele, de um jeito ousado, convidar Maria e Sofia para o encontro. No entanto, elas rejeitam na mesma hora, afirmando que dedicaram suas vidas para Takumi. O protagonista então manda ele tomar um banho, e mais tarde vemos Ryu se banhando todo depressivo, com lágrimas nos olhos, enquanto Takumi e as outras se juntam para uma reunião estratégica. Sofia concorda com o plano de Takumi de acabar com as criaturas, falando que não se importa em matar monstros da mina apenas para coletar minérios. O grupo então usa seu foco total na missão, prometendo dar tudo de si. O garoto então fica avisando que eles partirão em 3 dias, e com isso em mente, ele fala que precisa forjar equipamentos melhores para seu grupo antes de partirem. Na manhã seguinte, o aventureiro Ryu deixa a mansão, e em seguida Takumi examina a espada de drenagem que ele conseguiu do Imperador Goblin. Ele descobre que a espada é feita de minério de tungstênio, uma substância incrivelmente dura. Ele percebe que a arma é grande demais para ser usada por um simples humano, e decidindo reutilizá-la, ele tenta derreter, mas a espada resiste a todos os seus esforços, e depois de muita insistência, ele finalmente consegue forjar a lâmina. Ela é super sólida, e ele dividiu em 2 espadas de tamanho humano, e percebendo que a lâmina absorve a energia do oponente para se tornar mais afiada e forte, ele decide que vai
presentear as garotas com isso. 3 dias depois, Takumi e seu grupo se preparam para partir para a cidade mineradora. Papek informou que o cliente da missão de escolta já está dentro da carruagem, e se apresentando, o rapaz Takumi conhece o ferreiro barbudo, que vai acompanhá-los. E com tudo pronto, eles partem para sua jornada. E de volta à guilda, o mestre acaba de receber uma notícia importante de outra guilda. Eles estão dizendo que a atividade de monstros na floresta aumentou bastante. No entanto, ele percebe que é tarde demais para fazer alguma coisa, já que o grupo de Takumi já partiu para a Floresta da Morte. Isso já faz um tempinho. Então, ele fica apenas torcendo para que eles não encontrem nenhuma espécie avançada, já sabendo quão perigosa a viagem pode se tornar. Enquanto isso, Takumi e os outros estão seguindo em frente, já prontos para uma ameaça surpresa. Ao mesmo tempo, de volta à capital real, um mensageiro do palácio se encontra com Papek, expressando gratidão pelos banheiros que ele forneceu ao rei. O mensageiro conta que estão considerando colocá-los em toda a capital, acreditando que essa invenção vai resolver completamente seus antigos problemas de esgoto. Papek fica muito feliz em escutar isso, mas então o mensageiro conta que a notícia desse avanço se espalhou por toda parte, chegando até mesmo ao Império Sagrado. E já sabendo da reputação deles, tem uma grande chance de que o Império faça alguma coisa. Avançando um ano no futuro, vemos Yamato e Akira se tornando lutadores formidáveis, impressionando aqueles ao seu redor com seu rápido desenvolvimento. No entanto, Akane continua encarando Elizabeth, mantendo vigilância total. E voltando ao grupo de Takumi, eles fazem uma parada perto da Floresta da Morte. O garoto lança uma barreira protetora ao retorno do acampamento e manda o ferreiro ficar lá dentro, enquanto eles lidam com os oponentes. A cena então muda para o grupo nas profundezas da Floresta da Morte, onde Takumi pergunta a Sofia como diferenciar uma árvore mágica de uma árvore comum. Sofia explica que ele precisa se concentrar e sentir a magia deles enquanto observa os arredores. Ela então aponta para um deles, revelando que se trata de um monstro árvore vivo. E Takumi rapidamente ataca o bicho, mas ele tenta atingi-lo com suas raízes. Mas Kaede e as outras se aproximam para protegê-lo, e aproveitando a chance, ele enfia sua lança no monstro, derrubando ele e aprimorando suas habilidades com machado e também domínio de plantas. E pensando que essas criaturas são fracas, Takumi já fica pensando que vai ser uma missão fácil. No entanto, Sofia avisa que eles estão cercados e recomenda o uso de magia avançada para derrotá-los. A equipe então lança seus feitiços, cortando e queimando os monstros. E à medida que a batalha avança, Takumi consegue aprimorar várias de suas habilidades. De repente, um grupo de árvores parece muito mais fortes do que as outras. Mesmo assim, as garotas atacam, mas seus golpes não estão sendo tão efetivos, pois o monstro se regenera instantaneamente. Vendo isso, Sofia diz a Takumi que eles devem derrotá-lo com um único golpe decisivo. Então, ela manda o rapaz revestir sua lâmina com magia de fogo, o que ele faz bem antes de atacar o monstro árvore ancião. Se esquivando dos ataques, ele aplica um poderoso golpe direto no olho do monstro, desferindo o golpe fatal. Com isso, a criatura é finalmente derrotada, e as habilidades de Takumi sobem de nível. O rapaz então percebe uma fruta estranha no chão, e fica surpreso ao descobrir que essas árvores mágicas dão frutos. Sofia está reconhecendo elas como maçãs milagrosas, um item que é extremamente raro. Então Takumi recomenda que elas levem para casa. E então Maria fica toda animada, avisando sobre seus planos de fazer uma torta de maçã. Mais tarde, o grupo chega na cidade mineradora. Ele segue direto para a Guilda dos Aventureiros. Takumi decide embarcar em uma missão para caçar pequenos monstrinhos toupeiras para entrar na mina. Logo depois, vemos o grupo minerando ao lado do ferreiro barbudo. O garoto Takumi consegue desenterrar um pouquinho de mitril, e o barbudo manda ele cavar em uma direção que tenha minério de adamantite. O velhote barbudo fica impressionado com a sorte de Takumi, já que é muito raro encontrar materiais tão valiosos em uma primeira expedição de mineração. Nesse momento, uma toupeira de ferro aparece do chão, e sem hesitar, Takumi decide usar sua magia de luz, permitindo que Sofia finalize ela rapidamente. Os outros se impressionam com a rapidez que ele reagiu à criatura, e Takumi explica que já imaginou que a magia de luz funcionaria, já que ele ficou sabendo que as toupeiras de ferro vivem na escuridão da terra. Sofia ainda se surpreende com a inteligência dele, enquanto Maria fica resmungando, muito decepcionada por não ter ajudado em porcaria nenhuma. E com a missão concluída, eles recolhem uma gigantesca quantidade de minério antes de voltarem para casa. E no dia seguinte, Takumi visitou a loja do velhote ferreiro, ansioso para aprender o básico sobre dominar e forjar ligas de mitril e adamantite. O velho barbudo concorda em ensiná-lo, e começa pedindo a Takumi que forje um equipamento de mitril. Em seguida, Takumi aprimora a armadura das garotas, utilizando materiais de alta qualidade que ele obteve. Isso é para garantir que elas estejam muito mais bem preparadas para batalhas futuras. A cena então muda para as garotas, experimentando uma nova armadura. Elas estão completamente sem palavras, diante da quantidade de habilidades e encantamentos únicos. A armadura de Sofia foi colocada com elementos de vento e água, enquanto Maria está carregando atributos de fogo e terra. Takumi explica que para colocar suas afinidades elementais na armadura, ele teve que trabalhar com pedras mágicas com sua energia de mana aplicada, até que ficassem azuis. Curiosa, Maria pergunta a Takumi como foi que ele aprimorou sua habilidade de trovão, e ele, todo orgulhoso, revela que encantou com agilidade aprimorada, tornando ela muito mais rápida. E para fazer uma demonstração, ele pula em alta velocidade, mas perde o controle e bate de cara na parede. E as garotas, querendo evitar esse momento vergonhoso de seu mestre, ficam fingindo que não viram nada. E o garoto Takumi percebe
percebe que precisa se acostumar com sua velocidade nova. Em seguida, ele presenteia Maria com sua nova lança explosiva, que pode disparar bolas de fogo, enquanto Sofia está recebendo Tempestade, uma lança que libera energia de vento. Ela então diz a Takumi que se ele ficar em perigo, ela quer ser a única a protegê-lo, mesmo que isso acabe custando a própria vida. Então, ela pede que ele crie um escudo para ela, para que ela possa protegê-lo com mais eficiência. E comovido com sua dedicação, Takumi concorda em fazer um escudo para ela, mas ele lembra a garota de valorizar a própria vida também. Enquanto isso, a deusa Nolin está observando Takumi de longe, mas quando ela volta seu olhar para Akira e também Yamato, ela vê uma cena sinistra se desenrolar. A história então salta um ano no futuro, revelando que no Império de Sidônia, os heróis estão se preparando para marchar em direção ao reino vizinho. O imperador está confiando neles uma missão importantíssima, e os heróis estão jurando fazer tudo ao seu alcance pela paz mundial. E de volta ao presente, Takumi finalmente completou o escudo que Sofia havia pedido, mas o esforço deixa ele esgotado completamente, e a garota elfo está observando de uma janela próxima e se sente culpada por ter pedido um escudo perfeito. E vendo quão exausto ele está, ela começa a pensar que Takumi teria mais facilidade se tivesse alguém para ajudá-lo na sua oficina. Enquanto isso, na capital real, o rei acabou de receber uma carta urgente. Ela revela que o Império de Sidônia descobriu a magia de purificação do protagonista e está exigindo mais detalhes. O conselheiro diz que um mensageiro vai chegar dentro de alguns dias, mas o rei observa em silêncio, com uma aura tensa. Ele sabe que apesar dessas palavras educadas, trata-se de uma declaração de guerra. Tempo depois, a cena muda para o representante de Sidônia e o rei deste reino. O mensageiro está falando sobre os boatos que se espalharam pelo reino, sobre o uso de um dispositivo mágico para purificar seus esgotos. Ele explica que a Igreja da Luz Divina conversou com o líder do Império de Sidônia. Foi dito que a magia de luz de purificação é uma bênção divina, e ela deve ser destinada e pertencer apenas à Igreja. Em outras palavras, o poder da magia de purificação do protagonista agora vai se tornar propriedade da Igreja. E o rei, de um jeito arrogante, fica se fazendo de otário e pergunta o que eles pretendem fazer com esse poder. O mensageiro conta que o Papa está querendo a transferência da magia de purificação para a Igreja, mas então o rei diz que se esse poder realmente vem de Deus, então a Igreja deveria ser capaz de criar seu próprio feitiço mágico de purificação, sem a ajuda de desconhecidos. O mensageiro também fala que o Papa havia dito que desperdiçar magia sagrada de purificação em um vaso sanitário é um pecado imperdoável, e que a pessoa culpada pela criação desse dispositivo deve ser entregue ao Império de Sidônia. O rei recusa essa decisão, e em resposta, o mensageiro avisa que o Papa está planejando retirar os sacerdotes da Igreja da Luz Divina do seu reino. Isso se o pedido não for atendido. Sem se abalar, o rei responde que se a Igreja insiste em chamar de volta seus padres, que assim seja. Ele não tá nem aí. A cena então muda para Papek, informando Takumi sobre toda a confusão que tá acontecendo. O rapaz fica surpreso que o rei tenha tomado uma atitude tão grosseira com o mensageiro de Sidônia, tudo por causa dele. Papek manda o garoto ficar tranquilo, dizendo que não se trata de um grande problema, mas Takumi lembra que essas ações podem virar a Igreja contra eles. O velhote então revela que dentro deste reino existe uma outra facção religiosa, além da Igreja da Luz Divina. Isso chama a atenção de Takumi, que pensa que ele está falando da Igreja da Criação. Papek fica surpreso que o garoto já está sabendo de tudo. Ele explica que a Igreja da Criação representa a deusa Nolin. Curioso, Takumi pergunta qual divindade a Igreja da Luz Divina adora, e Papek responde que eles representam um deus conhecido como Anat. Mudando o assunto da conversa, Papek observa que o reino deles se orgulha da liberdade religiosa, o que permitiu à Igreja da Criação acumular muitos seguidores, ao contrário da Igreja da Luz Divina, onde os sacerdotes e padres costumam cobrar preços gigantescos por sua magia de cura. A Igreja da Criação realiza milagres parecidos, mas apenas com um gesto de boa vontade. E percebendo a situação, Takumi reconhece que a Igreja da Luz Divina está sendo apoiada pelo Império de Sidônia. E o garoto, nem um pouquinho besta, já percebeu que se envolver com esses caras vai dar um grande B.O. Papek então informa Takumi que ele está aqui hoje para um pedido especial. Ele explica que com a ajuda de um cara de nível marquês, chamado Godwin, ele ofereceu ao rei algumas amostras de seus incríveis vasos sanitários e também geladeiras. E por causa disso, o rei desse país está querendo uma reunião com Takumi. O protagonista fica assustado, pois esse velhote fofoqueiro acabou de colocar ele em uma enrascada. Mas então Papek diz que o rei não vai ficar bravo se Takumi recusar. Mas o velhote do nada mostra seus olhinhos de cachorro pidão, que fez o garoto mudar de ideia e ir até esse encontro. Mais tarde, Takumi tá de volta com as garotas em casa e avisa que vai para a capital real. Ele pergunta se elas gostariam de acompanhá-lo, e muito empolgadas com a ideia de visitar uma capital real pela primeira vez, todas concordam, e Takumi diz que eles partirão em uma semana, aconselhando todas elas a se prepararem direitinho. Enquanto isso, Maria se pergunta em voz alta quanto tempo a jornada vai durar, e o garoto Takumi explica que se eles usarem cavalos especiais, a viagem deve levar cerca de uma semana. Então Maria rapidamente fala que essa viagem vai exigir bastante comida, e deixando a parte dos alimentos para Maria, Takumi diz que planeja criar novas capas para o grupo, enquanto esperam. Curiosas, as garotas perguntam por que disso, e ele conta que o
velhote Papek conseguiu algumas pedras mágicas elementais das trevas para ele. Com essas pedras, ele pode encantar as capas para bloquear a visão inimiga. Sofia fica elogiando esse equipamento que pode ser muito útil em combate. Takumi também pensa que as capas irão ajudar as meninas a evitar a atenção indesejada, principalmente daqueles homens idiotas da capital que nunca viram mulher bonita. A cena então muda para as duas garotas fazendo compras na cidade. Maria então fala que Takumi não tá pensando muito nele ultimamente, e Sofia concorda. Ela até começa a contar todas as qualidades admiráveis que ele tem. E muito surpresa com quão bem ela parece conhecer o mestre delas, Maria provoca Sofia sobre isso, dizendo que ela está gamada e apaixonadinha no protagonista. Envergonhada, Sofia muda rapidamente de assunto, deixando claro para Maria que ela não tá apaixonada, pelo menos ainda. A cena então muda para o protagonista, ajoelhado em uma igreja silenciosa, enquanto reza para a deusa Nolin. De repente, ela cumprimenta o rapaz e perguntando onde é que estão as oferendas, tipo biscoitos e sanduíches, e ele dá risada, pois teve a chance de vê-la novamente. E já sabendo da sua jornada para a capital, que está com os dias contados para começar, ela pergunta se ele veio até aqui em busca de uma oração para uma viagem tranquila, e diz que se ele realmente está querendo isso, ele deve apresentar a sua oferenda. Mas Takumi, no entanto, fala algumas perguntas que precisam ser respondidas primeiro. Ele pergunta se o deus Anate existe como ser supremo, assim como ela, e a deusa declara ser a única entidade suprema aqui, deixando o rapaz se perguntando quem ou o que Anate poderia ser. A deusa Nolin diz que ele vai entender com o tempo, e é claro que isso deixa ele curioso, especialmente porque o Império de Sidônia parece estar se aproximando cada vez mais. Takumi relembra suas palavras anteriores sobre suas bênçãos, que foram dadas às ações dele, e pergunta se a interferência de Sidônia está ligada a tudo isso. Ela ignora a pergunta, lembrando ele de que foi o Império de Sidônia que trouxe ele até aqui, e esse é um assunto muito além do que uma simples bênção. O jovem rapaz então se lembra dos heróis que ela havia falado do Império de Sidônia, e fica pressionando a deusa para obter respostas, até porque até agora ele não ficou sabendo de nada sobre esses heróis invocados. A deusa Nolin então revela uma verdade surpreendente. O garoto descobre que na verdade a deusa enviou ele de volta no tempo por um ano, o que significa que os heróis ainda não foram invocados. O garoto fica chocado com essa reviravolta e fala que é um grande plot twist, e quando ele fica insistindo com mais uma enxurrada de perguntas, ela diz de um jeito debochado que o tempo já acabou. Antes que ele possa continuar, a deusa Nolin dá um tapão na cara dele e o moleque desmaia, acordando mais tarde na igreja. Ele fica pensando no porquê será que ela estava evitando as perguntas dele, mas ele deixa isso pra lá por enquanto, pois ele não tem nenhum desejo de conhecer esses outros heróis. A história então avança 10 meses no futuro, dentro do Império de Sidônia. Lá, Akira está treinando sua espada, tendo aprimorado suas habilidades até que bastante, enquanto Akane e também Yamato estão observando seu progresso com admiração. Voltando para o presente, vemos Takumi apresentando as novas capas especiais para as garotas. Elas rapidamente percebem que as capas complementam perfeitamente seu traje, enquanto Sofia comenta que esse conjunto é um pouco ousado e chamativo demais. Então Takumi se pergunta se talvez ela não tenha gostado do visual. Mas aí, para não deixar o moleque triste, ela rapidamente diz que adorou, para o alívio e a alegria do garoto. Mais tarde, descobrimos que o protagonista planeja construir sua própria carruagem, em vez de pegar uma emprestada com a guilda. Ele pensa que assim vai conseguir maior conforto. Ele explica que embora possa construir uma carruagem, eles ainda não têm um cavalo. Então no começo ele tá querendo pegar um emprestado com a guilda. No entanto, Maria entra no meio e lembra que essa cidade é conhecida como a Cidade dos Aventureiros por um único motivo. Ela relembra os grandes perigos da Floresta da Morte e avisa sobre a existência de muitas áreas perigosas com monstros à espreita. Ela conta que ali não existem apenas cavalos mutantes, mas também unicórnios e cavalos dragão, criaturas mais rápidas e muito mais robustas. Depois eles vão para a floresta que fica ao redor da cidade, onde Takumi pensa se os cavalos dragão são realmente mais velozes que os cavalos monstros. Sofia responde que com certeza, e acrescenta que eles possuem resistência muito superior. Contudo, Takumi pergunta se essa velocidade se deve ao fato de serem do tipo dragão. Maria fica explicando que embora eles não sejam dragões de fato, eles se parecem com cavalos normais, exceto pelo fato de possuírem um chifre e serem cobertos por escamas que lembram bastante a pele de um dragão. Ao perceber que essa é a origem do nome, Takumi acena com a cabeça, entendendo tudo, e Kaede fica muito animada com a ideia de finalmente ter uma amiga monstro. De repente, Takumi e as outras encontram um lobo do mato, que passa correndo por elas. Sofia parece confusa, e o garoto diz que o motivo do lobo não ter avançado neles é por causa de suas novas capas. Enquanto ele fica elogiando as capas por mantê-los escondidos, Sofia simplesmente remove, falando que precisam entrar em combate para treinar e se fortalecer. Tempo depois, vemos uma cena de Sofia derrotando um javali, fazendo Maria comentar que agora sim, eles vão ter um jantar de respeito. Kaede então fala para eles se apressarem, e o garoto Takumi acaba encontrando uma árvore mágica caída,
vista, e reconhecendo seu valor, ele decide aproveitar a madeira, que pretende usar na construção da carruagem, especialmente porque ele já estava pensando em comprar um pouquinho do comerciante Papeg. Apesar das reclamações chatas de Kaede porque eles estão demorando, Takumi e as outras começam a cortar e coletar a madeira. Irritada, Kaede sai correndo sozinha pela floresta, observando vários monstros árvores abandonados e espalhados pelo local. Mais à frente, ela nota uma presença bizarra e logo encontra um cavalo sombrio ferido. A criatura lança sua magia contra ela, mas ela desvia do ataque rapidamente. Essa situação tá fazendo a garotinha aranha se lembrar da época que estava ferida, e Takumi a ajudou. Naquele instante, ela diz ao cavalo que seu mestre é realmente incrível com magia de cura, mas nesse instante, duas formigas gigantes começam a se aproximar. A aranha Kaede percebe que as formigas gigantes são a própria ameaça que persegue um cavalo-dragão e rapidamente prende elas com seus fios e teia, permitindo que o cavalo-dragão destrua elas. Assim que se prepara para partir e chamar seu mestre, ela de repente é cercada por um enxame de formigas ainda maiores. Desesperada, ela junta várias camadas de fio e uma barreira protetora, mas as formigas implacáveis começam a destruir tudo. A garota aranha apavorada tenta chamar seu mestre por telepatia, no entanto, ela não tem resposta. Então, ela se pergunta se ele está muito ocupado pegando aquelas malditas árvores mágicas para perceber seu sofrimento, e conforme sua preocupação aumenta, o cavalo-dragão desaba devido aos ferimentos, enquanto as formigas continuam a desmanchar sua barreira. Kaede desaba em lágrimas, lamentando por ter sido abandonada por seu mestre. Nesse instante, as formigas finalmente rasgam a barreira, e Kaede, por instinto, tenta proteger o cavalo-dragão com seu próprio corpo, e nesse momento, ela sente uma mão gentil em sua cabeça, e percebe que seu mestre finalmente chegou. Acontece que nesse tempo todo, o resto do grupo estava eliminando as formigas invasoras. Kaede, ainda abalada, pergunta onde é que Takumi estava, pois ela estava chamando por ele toda desesperada. O garoto se desculpa e explica que os fios dela atrapalharam a ligação telepática deles, mas ele diz que justamente por isso que ele estava sentindo que alguma coisa estava errada, pois a conexão mágica entre eles acabou sumindo. Então, ele seguiu o último rastro dela e se desculpou pelo atraso, e Maria apontou para o cavalo-dragão ferido. O garoto deu uma pequena examinada na criatura e viu que ela havia perdido a consciência devido aos ferimentos. Então Kaede implorou para que ele salvasse o cavalo. E percebendo que a garotinha aranha estava tentando proteger o animal, o rapaz tentou lançar um feitiço de cura no cavalo, mas acabou sendo repelido por seu instinto de desconfiança com os humanos, mesmo estando inconsciente. E percebendo que a condição do cavalo poderia ser fatal se as coisas continuassem como estavam, Sofia avisa sobre a aproximação de outros monstros. Takumi não tem escolha a não ser levar Kaede e o cavalo para sua dimensão de bolso em segurança. Depois disso, Sofia avisou que guardar um monstro avançado em sua dimensão de bolso sem um contrato familiar poderia causar nele um estresse muito grande. Mesmo com seu corpo e sanidade mental em perigo, o garoto Takumi garante a ela que vai ficar muito bem. Mas quando ele se sente cansado, ele tenta rapidamente engolir uma poção para se revigorar. Porém, antes que ele consiga bebê-la, ele desmaia de exaustão. Mais tarde, vemos Takumi caído em seu quarto, completamente apagado, com as garotas olhando para ele em silêncio. É dito que ele ficou inconsciente por mais de 12 horas. Sofia então fala para Maria que Takumi não vai acordar até que tenha estabilizado com sucesso sua dimensão de bolso. Nesse instante, Maria se pergunta por que a garotinha aranha ainda não apareceu. Então Sofia conta que o cavalo-dragão continua aterrorizado, e enquanto Takumi continuar mantendo a criatura guardada na dimensão de bolso, ela vai continuar assustada, fazendo com que o protagonista fique cada vez mais sem energia. E vendo que algo precisa ser feito, Sofia beija a mão dele e segue o rastro de sua energia mágica de mana, encontrando Kaede. Ela pergunta sobre o estado do cavalo-dragão, e Kaede comenta que ele ainda tá tremendo de medo. Sofia fala que talvez consiga trair o cavalo para fora, mas avisa que soltá-lo em uma área desconhecida pode acabar confundindo o animal. Ela percebe que se a criatura não sair, efeitos de cura não poderão ser ativados, e Takumi vai continuar inconsciente. E para resolver o problema, Sofia recomenda que Kaede recrie aquela barreira de teia que ela fez anteriormente na floresta. Esse escudo poderia esconder a verdadeira localização do cavalo. Kaede concorda e em seguida entra no jardim com o cavalo para formar uma nova barreira protetora. Enquanto isso, Sofia tá querendo visitar a empresa de Papeg para conseguir remédios para monstros, mas Maria se oferece para ir em seu lugar, insistindo para que Sofia fique perto do seu mestre. A cena então muda para Sofia vigiando Takumi enquanto ele dorme, e em seus sonhos, o garoto está revivendo momentos do passado com todo mundo, até que ele finalmente acorda. Ao abrir os olhos, ele percebe Sofia ainda dormindo, ao lado da sua cama, e quando finalmente acorda, ela sorri toda radiante ao ver o seu mestre, e ele fica agradecendo calorosamente por ter cuidado dele. Mas aí ele diz que precisa verificar o cavalo-dragão, e entra na barreira de Kaede, percebendo que a criatura parece ter se recuperado um pouquinho. Takumi pergunta se ele também poderia se tornar seu amigo, até porque ele já se apegou bastante a Kaede. Ele usa sua magia para domar o cavalo gentilmente, e consegue o contrato familiar com sucesso. Em seguida, Takumi lança um poderoso feitiço de cura para restaurar a saúde da criatura, e a garotinha aranha, Kaede, dissipa a barreira. Takumi avisa que eles acabaram de ganhar um novo companheiro, ou melhor, uma nova companheira. Isso faz Kaede perguntar que nome que o protagonista vai dar para ela, e Takumi decide batizar o cavalo dragão de Tsubaki, em homenagem
homenagem a uma árvore que todo ano floresce com flores brancas e vermelhas. Todas as meninas concordam que é um nome encantador, e Maria convida todo mundo para um grande jantar de comemoração. Em seguida, a cena muda para uma capital movimentada, na companhia de comércio. É mostrado que ali, o dono tenta desesperadamente vender uma serva bestial com habilidades mágicas, mas o comprador não tá querendo demonstrar interesse. Embora reconheça que uma bestial com esses poderes seja uma grande raridade, ele exige uma demonstração de sua magia, e a garota só fica prometendo que vai estudar muito e provar o seu valor. Frustrado por sua incapacidade de atender às suas expectativas imediatas, o comprador vai embora sem fazer a compra, e desapontada, a jovem chamada Reiva é consolada pelo dono, que garante que um dia, um bom mestre vai acabar aparecendo alguma hora. Mais tarde vemos a garota Reiva sozinha em seu quarto, caindo em pensamentos. Ela relembra os dias em que ainda morava com sua família. Ela conta que esses dias foram marcados por dificuldades financeiras que obrigaram ela a ir para a cidade para conseguir dinheiro, com a promessa de mandar dinheiro para o irmão. No entanto, apesar de todos seus esforços, ela não conseguiu manter essa promessa. A cena então muda para a mansão de Takumi, onde Maria pergunta se ele planeja visitar a oficina da cidade mais uma vez. O garoto Takumi responde que sim, explicando que a sua carruagem precisa urgentemente de um serviço de ferreiro especializado. Sofia percebe que ele aceitou recentemente uma encomenda extra de poções e refrigeradores, e não descansou um minuto sequer nos últimos dias. Maria tá aconselhando o rapaz a se cuidar mais, porém, ele insiste que está bem e vai embora. Pouco tempo depois, na guilda dos aventureiros, o garoto acaba escutando por acidente uma discussão sobre uma criatura misteriosa e perturbadora que teria aparecido nos arredores da cidade. Muito curioso, ele se aproxima do recepcionista, que explica que boatos recentes mostram uma criatura bizarra vagando perto da periferia da cidade. Ele até chega a mostrar um pequeno desenho mal feito, mas também diz que isso tudo é muito estranho, já que nenhum dano significativo tenha sido registrado até o momento. Mas agora, mudando de assunto e falando sobre o motivo do garoto ter vindo para a guilda, Takumi revela que está aqui para registrar um novo animal de estimação. Os olhos do recepcionista estão brilhando de entusiasmo, mas ele comenta que ultimamente é preciso uma coisa realmente extraordinária para surpreendê-lo. E para o espanto de todos, o protagonista apresenta seu animal de estimação, o grande dragão-cavalo Tsubaki, e quase que imediatamente, os membros da guilda percebem a incrível semelhança de Tsubaki com a criatura do desenho. E chocado com toda essa coincidência absurda, o chefe da guilda chama Takumi para uma conversa particular agora mesmo, pronto para dar uma bronca. Depois disso, Sofia tá caminhando pelas ruas da cidade, toda pensativa depois da visita que ela fez na companhia comercial de Mulan. Ela fica lembrando que estava tentando achar um homem-fera com magia para ajudar Takumi na produção, mas basicamente só parecia um candidato nível NPC inútil, nenhum serviu. Mesmo assim, Mulan prometeu espalhar a informação para os outros comerciantes, e Sofia agradeceu toda educada. Antes dela sair, a proprietária ainda soltou aquela observação meio suspeita. Disse que Sofia mudou bastante após ter feito contrato com Takumi. Então a cena corta para o presente. Maria encontra Sofia na rua, e a elfa pergunta de boa se ela já terminou com as compras. Maria responde que ainda falta passar no açougue. Sofia então abre o coração e comenta que Takumi anda morto de cansaço ultimamente, e que queria dar uma força pra ele, pelo menos garantindo que o cara comesse direito. Só que ela mesma admite que na alquimia ela ainda está meio novata burrinha. Maria, com muita calma e dona de casa nível lendária, manda um relaxa que eu resolvo tudo na cozinha. Quando Sofia tenta ajudar, Maria basicamente dá aquele corte educado. É melhor você focar no que você já faz de melhor, que é lutar. Sofia aceita de boa, toda tranquila, e Maria percebe que ela tá diferente, mais suave e mais calma, basicamente evolução de personagem acontecendo em tempo real. Quando eu escutei isso pela segunda vez, a elfa fica toda sem graça e vermelhinha, e muda de assunto na velocidade da luz, sugerindo irem buscar Takumi. Eles chegam na oficina do Gambo e encontram um protagonista simplesmente apagado no meio do trampo. O cara tava no modo trabalhe até desmaiar. Gambo então explica que ele capotou de tanta exaustão e já manda o alerta. Se continuar assim, ele vai morrer fácil. Só que pouco tempo depois, Takumi acorda todo orgulhoso e mostra a carruagem que ele terminou. E não é qualquer carruagem não, o cara basicamente fez um templo com rodas. Ele chama Tsubaki para puxar o veículo, e antes mesmo do teste, as meninas já analisam e ficam completamente chocadas. Aquilo dali tem quarto, banheiro, praticamente um apartamento sobre rodas. Eles saem para testar, e mesmo a carruagem balançando por fora, por dentro é muito confortável e não balança nem um pouquinho, tipo tecnologia premium. Takumi então pergunta a opinião de Maria, e ela aprova, mas mete um: dá pra deixar isso ainda mais estiloso, sugerindo colocar um monte de coisa decorativa. Takumi pergunta se é sério isso, e ela manda um sorriso dizendo que ia ficar brabo demais. A carruagem já está top, mas ainda dá pra meter um projeto de skin lendária. Depois de alguns dias, eles deixam Tsubaki dar umas voltas pela cidade com a carruagem, e os atributos dela sobem rapidinho, farm de XP garantida. Aí então chega o dia de partir pra cidade. Takumi descobre que o grupo preso de Leão vai acompanhar como escolta, ou seja, segurança nível, não mexa com a gangue do protagonista. No caminho, o pessoal começa a comentar sobre a criatura puxando a carruagem, e é explicado que aquilo dali é um cavalo dragão. Já não basta ser estiloso, ainda é muito raro. E nesse momento,
Godwin e Papek aparecem. E o velhote do Papek fica igual criança em loja de brinquedo quando vê a carruagem. Ele pede para dar uma olhada por dentro e Takumi deixa. Após a olhadinha, Papek descobre que o garoto Takumi fez tudo sozinho. Ele fica em completo choque. O velhote entra em modo empolgado supremo e começa a pedir todos os detalhes, quase querendo um tutorial completo. Ele já manda que pagaria uma fortuna por algo assim. Mas então Godwin entra na frente para dar uma segurada no hype. Papek se acalma e Godwin admite que aquilo ali é absurdo de bom. Aí então vem o momento. Dinheiro infinito. Godwin conta que pagaria até 100 moedas de platina por uma carruagem dessas. O garoto Takumi faz toda a conversão das moedas e percebe que isso daí é igual a 1 bilhão de ienes. Todo mundo fica em choque com o valor. Basicamente, ele acabou de desbloquear a grande chance da riqueza. Mesmo assim, ele segue em viagem rumo à capital. E durante o caminho, Godwin elogia Takumi pelas contribuições absurdas que ele já fez pro seu território. Ele manda real. Takumi ainda vai ficar famoso pra caramba. O mordomo concorda. E Godwin ainda dá o aviso. Com tanto talento assim, Takumi pode acabar chamando a atenção de todo tipo de gente, incluindo os malucos interesseiros. Ele explica que consegue proteger o rapaz dentro do reino, mas quando envolve outros países, tipo Sidônia, já vira território desconhecido, ou seja, perigo internacional liberado. Corta a cena lá pra Sidônia, e alguns meses depois, a gente vê Akane lendo sobre a criação do mundo. A deusa criou os humanos à sua imagem, e depois fez os homens-fera para servirem, e colocou os elfos e anões abaixo na pirâmide. Basicamente, um sistema bem questionável, que acabou criando muito preconceito. Akane então olha para uma coleira de servo de homem-fera no quarto dela, ficando claramente incomodada. Dá pra ver que ela não compra muito essa ideia. Enquanto isso, Takumi e a galera finalmente chegam na capital. E o rapaz já solta aquele suspiro de alívio porque não apareceu nenhum monstro no caminho. Ryo então comenta que até tentaram aparecer, mas foram deletados instantaneamente pelos pets e escravos de Takumi. Ou seja, nem teve porradaria, só vida boa. E no final, Papek avisa que quer trocar uma ideia com Takumi quando chegarem na pousada. Já lá dentro, ele revela o plano. Tá querendo presentear o rei com uma carruagem igualzinha àquela do protagonista. Resumindo, o cara não perde a chance de ganhar dinheiro, principalmente quando se trata de babar o ovo do rei. Papek então explica o plano completo. Ele já trocou uma ideia com Godwin, e os dois chegaram à conclusão que presentear o rei com uma carruagem dessas é simplesmente a melhor forma de mostrar o nível absurdo do talento de Takumi. Só que tem um pequeno detalhe. O encontro com o rei já tá marcado para daqui 5 dias, ou seja, prazo de obra, nível cliente chato com urgência máxima. Papek até comenta que se fosse para construir isso lá em casa, seria praticamente impossível terminar a tempo. Por isso, ele pede pro Takumi começar o quanto antes, assim que estiverem ajeitados. Só que o garotinho, no modo relaxa que eu resolvo, manda que nem precisa voltar pra oficina de casa. Ele diz que pode construir tudo aqui mesmo, até porque transportar uma carruagem pronta de tão longe seria um sofrimento desnecessário. Ele ainda completa dizendo que já consegue trabalhar com os materiais que tem, só precisa de um espaço decente. Papek já garante na hora, falando assim, deixa comigo. Mais tarde, Takumi aparece explicando um novo projeto para as meninas e revela que vai usar o jardim da companhia como base de operações. Sofia na hora reconhece o nome e já solta. Essa empresa que ele falou é muito pesada, uma das grandes do comércio de servos, comandada por um tal de Burton. E aí então, ela já manda a dica estratégica, melhor arrumar alguém para ajudar, porque o trampo vai ser puxado. Maria entra na conversa e já manda real. Takumi mal descansou da viagem e já tá querendo voltar para o modo trabalhador 24 horas. Ela basicamente diz que isso daí não é dedicação, e sim, loucura mesmo. Mas Takumi, fiel ao estilo protagonista que ignora o próprio cansaço, responde que tá tranquilo, pode confiar. Sofia então insiste na ideia de pegar mais um servo para ajudar, já que nem ela, nem Maria manjam muito de alquimia o bastante para acompanhar o ritmo dele. No início, o protagonista recusa, dizendo que já tá de boa com as duas, só que Sofia continua pressionando, explicando que uma ajuda especializada faria muita diferença. No fim das contas, ele aceita a ideia, e elas ainda pedem que seja uma mulher, porque é muito mais fácil de lidar. Takumi só aceita e segue o jogo, sem nem questionar. No dia seguinte, ele chega na empresa e pede para Burton um servo que entenda de alquimia. Burton então já chega com a informação atualizada, porque a fofoca corre rápido. Ele comenta que ficou sabendo através de outros comerciantes que Takumi tá construindo uma carruagem usando mitril e adamantita, basicamente materiais que só pessoas apelonas e também favorecidas pelo roteiro conseguem. Ele mesmo reconhece, para mexer com isso, só alguém com talento mágico de respeito. Enquanto isso, lá no jardim, Maria e Sofia percebem que a aranha Kaede sumiu, e como ela já tinha avisado que queria explorar o lugar, pronto, começou o mini desespero. Maria, preocupada, manda Sofia sair procurando na hora. Sofia começa a vasculhar os prédios e no começo não acha nada, até que escuta um grito. Então já bate aquele clima de deu ruim. Quando ela chega no local, encontra Kaede lá, tentando acalmar a garota Reiva, que tá claramente apavorada. Kaede tenta ajudar, mas não resolve muito. Então Sofia entra em ação, ajuda a garota a se levantar e começa a acalmá-la com aquele jeitinho gentil. Enquanto faz isso, ela percebe um livro jogado no chão. Reiva explica que é uma enciclopédia de alquimia no estilo completão, tipo assim, um guia clássico, bem respeitado na cidade. Pouco tempo depois, Sofia encontra Takumi, que chama ela para participar da entrevista como uma possível candidata. E quando chegam lá, plot twist, simplesmente a candidata é a própria Reiva.
sala. Burton faz toda aquela apresentação formal e Takumi explica como é que funciona o trabalho. Reiva, querendo se provar inteligente dessa vez, diz que tem interesse em alquimia, mas já dá pra ver que a confiança dela tá no negativo. Ela até comenta sobre as críticas pesadas que recebeu do comprador anterior, mostrando que ainda tá bem insegura. Sofia então entra na defesa dela, contando que viu Reiva estudando alquimia sozinha mais cedo. Ela tenta lembrar o nome do livro, e aí acontece aquele momento sincronizado perfeito. Reiva e Takumi falam o nome do livro ao mesmo tempo. Pronto, conexão instantânea ativada. O pessoal em volta fica dizendo assim: caramba, deu match. Aí o Takumi resolve testar ela. Ele desenha um círculo alquímico num papel e pergunta qual é a função dele. Reiva analisa e identifica como sendo um círculo usado para girar formas, só que percebe que tem algumas diferenças, o que deixa ela meio perdida. E aí bate a insegurança pesada. Ela começa a chorar, dizendo que não tem certeza, e que aquilo não é exatamente o que ela conhece, e já entra no modo vou ser rejeitado de novo. Nesse momento, Takumi simplesmente estende a mão pra ela, todo tranquilo, e convida ela para se juntar ao seu grupo. Reiva fica em choque, porque na cabeça dela, ela tinha falhado no teste, mas Takumi explica de boa. Ela reconheceu corretamente a base do círculo, então já tá mais do que o bastante. Na verdade, ele só está vendo potencial, onde todo mundo só está vendo problema. Clássico protagonista quebrando expectativa mais uma vez. Takumi então completa falando que não importa se o círculo não é exatamente igual, e ainda elogia Reiva por ter aprendido o conceito de primeira. Basicamente, ela acertou o mais importante. Reiva, ainda meio incrédula, pergunta se ele realmente tem certeza em aceitá-la como aprendiz. Quando ele confirma que sim, pronto, a garota praticamente entra em modo felicidade máxima. Finalmente conseguiu um mestre de verdade. Logo depois, eles finalizam o contrato, e o Takumi já fala que a partir de hoje, ela vai receber um salário todo dia. Só que a garota Reiva solta um pedido inesperado. Ela quer que todo o dinheiro seja enviado direto para sua família. Takumi fica estranhando isso e pergunta se é todo o dinheiro mesmo, tipo assim, sem restar nada para ela. E ela confirma, explicando que a família dela tá vivendo uma pobreza pesada. Ela conta que já conseguiu mandar dinheiro antes, vendendo a própria liberdade como serva, mas sabe que aquele dinheiro não vai durar para sempre. O objetivo dela é muito claro, não quer que o irmão continue passando necessidade e tá querendo aliviar o peso nas costas da mãe. E o garoto Takumi, sendo o único com bom senso financeiro naquele momento, avisa que se ela fizer isso pode acabar presa nessa vida de escravidão para sempre. Mas então Sofia entra na jogada e basicamente vira advogada de Reiva. Ela diz que ele deveria aceitar o pedido. De acordo com ela, trabalhando com Takumi, Reiva vai conseguir evoluir tanto que no futuro vai conseguir se sustentar sozinha. Sem falar que ficar servindo um mestre tão gente boa como Takumi não é exatamente o pior destino do mundo. O rapaz pensa e aceita. Mais uma garota oficialmente recrutada para o grupo. Depois disso, ele apresenta Reiva para o resto da equipe. A cena muda para Sidônia, e no presente, o imperador descobre que o reino de Bárcula continua batendo o pé, se recusando a se render, mesmo depois de 3 tentativas diplomáticas. O cara já começa a perder a paciência e já solta aquela frase clássica: eles precisam aprender uma lição. Só que então Elizabeth entra em cena e dá uma segurada na decisão dele. Ela recomenda esperar mais um pouco, pelo menos até os heróis ficarem prontos daqui a alguns meses. O imperador ainda tá meio relutante, mas ela conta que na verdade acabou de ter uma estratégia bem mais maliciosa: usar a fé do povo como arma. A ideia principal é espalhar que alguém tá desrespeitando a Igreja da Luz Divina. Resultado, os fiéis irão ficar loucos automaticamente. E não é só isso, o esquadrão da igreja também não vai deixar barato. Ou seja, caos garantido sem precisar sujar as próprias mãos diretamente. E de volta para o protagonista Takumi, que já está no modo construtor supremo, montando toda a estrutura da nova carruagem. Reiva observa tudo completamente fascinada, falando que é absurdo ele utilizar um círculo alquímico tão complexo para criar a Adamantita. Takumi só dá uma risada e fala que parece difícil, mas não é tão impossível assim, dizendo que logo ela mesma vai conseguir fazer essas coisas parecidas. A garota Reiva até duvida um pouco, porque aquilo parece coisa de outro nível, mas Takumi manda a filosofia dele. Mais importante que técnica é se empolgar com o processo, e isso ela já tem de sobra. E o resumo: potencial ela tem, só falta treinar. Um tempo se passa e finalmente chega o grande dia. Takumi vai se encontrar com o rei, e a carruagem nova já tá pronta. Enquanto ele tá lá, chega um velhinho aparentemente aleatório e começa a inspecionar a carruagem, perguntando se aquilo é realmente dele. O protagonista responde de boa que fez aquilo para o rei, e o velho fica ainda mais impressionado. Só que o Takumi começa a estranhar: como é que esse cara sabe quem eu sou? Antes dele raciocinar direito, Papek e Godwin aparecem correndo e chamam um velhinho de rei. E então já era. Takumi entra em pânico total, porque percebe que estava conversando com o rei como se fosse um NPC qualquer. Então ele se curva pra ele. Papek e também Godwin fazem o mesmo, e Takumi só fica tipo: caramba, o que tá acontecendo? Godwin até comenta que esperava que esse encontro fosse na sala do trono, cheio de formalidade, mas o rei explica que quis fazer diferente. Ele só queria agradecer o protagonista sem toda aquela burocracia pesada. Takumi ainda fica tentando entender a situação, meio perdido no rolê. Então o rei velhote manda real, graças às ideias
ideias do Takumi, o problema de esgoto do reino finalmente tem solução. E o garoto, humilde como sempre, já baixa a cabeça e pede para que não exagerem nos elogios. O rei então se desculpa e explica que normalmente iria fazer uma recepção absurda, banquete, recompensas gigantes, talvez até alguma honraria especial. Mas no caso de Takumi, isso só iria atrair atenção demais. E aparentemente, isso é justamente o que eles estão tentando evitar. Despreocupado com os títulos ou fortuna, Takumi agradece ao rei por estar protegendo ele das ameaças de Sidônia. O velhote rei então responde de forma humilde que aquilo não passa de obrigação dele como governante. E escutando isso, o protagonista percebe que o rei realmente se importa com o povo acima de qualquer outra coisa. E depois de receber uma recompensa generosa por ter ajudado o problema do esgoto, ele se despede e vai embora. Antes disso, o rei ordena aos ministros mais confiáveis que mantenham aquele encontro em segredo absoluto. Mesmo assim, eles concordam que a influência de Takumi inevitavelmente vai crescer e que sua identidade provavelmente será descoberta quando os dispositivos mágicos começarem a ser exportados para outros países. O rei confessa estar preocupado com isso e acredita que a Igreja da Luz Divina certamente irá contra-atacar caso descubram toda a verdade. Alguns dias depois, o protagonista e o restante do grupo finalmente voltam para a nova mansão que ele comprou de Papek. Em seguida, vemos Takumi discutindo seriamente com suas escravas, irritado porque elas continuam recusando os próprios salários. Maria tenta acalmá-lo, dizendo que já está satisfeita com a comida, moradia e também mesada que recebe todo dia. Sofia também concorda com ela, mas Takumi fica insistindo que elas precisam guardar dinheiro para o futuro, principalmente porque um dia seus contratos acabarão. Só que Sofia responde com toda a sinceridade que pretende continuar ao lado dele para sempre. Ela até comenta muito calma que, como elfa, provavelmente vai ver Takumi morrer antes dela, e jura que vai passar o resto da sua vida cuidando do túmulo dele. Enquanto isso, Maria entra na brincadeira, dizendo que gostaria de morrer um dia depois do seu mestre, só para poder ser enterrada ao lado dele. Takumi fica completamente perdido, tentando entender esse nível absurdo de devoção das duas. A cena muda para Sidônia, no presente, onde um homem está mostrando para a princesa Elizabeth um dos dispositivos mágicos utilizados para purificar banheiros. O mensageiro explica que o objeto foi confiscado durante uma infiltração. Elizabeth imediatamente chama aquilo de ferramenta nojenta. Ela pergunta se aquelas pessoas medíocres não têm medo da ira da deusa. E o mensageiro revela que muitos fiéis da Igreja da Luz Divina já estão ansiosos para destruir a origem daquela blasfêmia. Elizabeth concorda imediatamente e ordena que o dispositivo seja destruído, antes que essa tecnologia continue se espalhando. Pouco tempo depois, descobrimos que a garota fera, Reiva, está querendo se registrar oficialmente na guilda de aventureiros. Ela explica a Takumi que deseja acompanhá-lo nas aventuras, porque acredita que ganhar experiência prática vai ajudá-la a evoluir ainda mais como alquimista. Takumi acha o raciocínio dela bastante válido. Afinal, enfrentar monstros também ajudam no crescimento de energia mágica de mana. Então, ele aceita registrá-la na guilda sem problemas. A garota Reiva fica muito feliz por finalmente virar uma aventureira e agradece Hans por ajudá-la a enviar dinheiro para sua família com uma taxa bem baixa. O recepcionista Hans então conta que esse tipo de serviço é algo muito comum entre os aventureiros. Logo depois, Hans pergunta para Takumi se ele já escolheu o nome para o grupo dele, mas Takumi admite que ainda não faz ideia de qual vai ser o nome. O recepcionista então comenta que o grupo de Takumi já é considerado um dos mais promissores da guilda e que eles deveriam escolher um nome logo. Mesmo assim, Takumi continua dizendo que não pretende virar um aventureiro profissional em tempo integral. Ele reclama que o grupo deles nem sequer possui funções organizadas, tipo aquele grupo Presa de Leão. Segundo Takumi, eles são basicamente um bando de desajustados, improvisando tudo como se fossem malucos. Ele até comenta que as coisas seriam bem diferentes se ele pudesse lutar diretamente na linha de frente. Escutando isso, o chefe da guilda, Bogar, interrompe a conversa, dizendo que vai treiná-lo pessoalmente. Takumi tenta recusar mais uma vez, afirmando que não pretende viver como aventureiro, mas Bogar ignora completamente a desculpa, já que já prometeu ajudá-lo a ficar mais forte. E logo depois, vemos o chefe da guilda arremessando Takumi de um lado pro outro, igual um boneco de pano, enquanto espanca o pobre alquimista sem dó. Ele continua exigindo que Takumi escolha logo um nome decente para esse grupo. O problema é que cada sugestão de Takumi consegue ser pior do que a anterior, deixando o chefe da guilda ainda mais irritado. Ele insiste que Takumi só precisa pensar em um nome que realmente combine com quem eles são. Assistindo toda aquela cena, Reiva começa a se perguntar se ser um alquimista é realmente uma profissão tão sofrida assim. Mais tarde, enquanto Maria cuida dos hematomas de Takumi, ele pergunta se alguém tem alguma ideia boa para o nome do grupo. O rapaz reclama que toda vez que rejeita uma sugestão, Bogar fica agindo como se ele fosse um completo inútil. As garotas até tentam recomendar alguns nomes, mas o resultado não fica muito melhor do que as ideias horríveis do próprio Takumi. Sofia, por outro lado, permanece em silêncio o tempo inteiro, e logo fica claro que ela está irritada com Bogar por ter espancado o protagonista daquele jeito. Ela até chega a prometer que vai fazer aquele idiota pagar por isso, então começa a sair em direção à guilda. Porém, Takumi rapidamente a impede, explicando que aquilo fazia parte do treinamento. Na verdade, ele admite que a surra foi tão pesada que acabou até aumentando alguns
algumas de suas habilidades. Sofia decide recuar por enquanto Takumi aceita de um jeito triste que vai continuar sofrendo até finalmente pensar em um nome aceitável para o grupo. A cena então muda para o Império de Sidônia, 10 meses no futuro. Lá, vemos Yamato enfrentando o capitão da guarda em combate, corpo a corpo, e dominando o homem com pura força bruta. Observando a luta de longe, Akira debocha dele e chama Yamato de brutamontes, que só sabe resolver tudo na pancada. Akane então entra no meio e pergunta se Akira realmente se acha superior aos outros. E claro, ele responde de forma arrogante que sim, afinal de contas, ele é um herói. A garota Akane relembra que os três foram invocados como heróis, mas o idiota do Akira continua agindo como se ele fosse o único especial. Então, ele tenta chamar Akane para sair, só que ela vai embora irritada, claramente sem paciência para lidar com um cara tão convencido. Mais tarde, vemos Akane sozinha em seu quarto, lendo um livro e refletindo sobre os ensinamentos da Igreja da Luz Divina, que ensina sobre a supremacia da raça humana. Porém, pelos rumores que ela escutou na cidade, existe outra religião chamada Igreja da Criação, que acredita que todas as raças são filhas da deusa Nolin. Akane começa a suspeitar que Sidônia está completamente dominada pela Igreja da Luz Divina, e acredita que existe algum motivo oculto por trás da invocação dos heróis, mesmo sabendo que tudo é em nome da paz mundial. Ela não consegue deixar de pensar que talvez estejam escondendo algo muito maior. Enquanto isso, de volta para Takumi, ele entrega um anel mágico e um cajado para Reiva, explicando que aqueles itens vão ajudá-la a utilizar magia com mais facilidade. A garota Reiva fica animada e comenta que os equipamentos serão extremamente úteis na próxima aventura, só que a aranha Kaede imediatamente começa a morrer de ciúmes, ao perceber que apenas ela não recebeu armas novas. Então, para não deixar sua aranha de estimação triste, Takumi revela que também preparou um novo equipamento especial para ela, que são garras no estilo Wolverine. Ele explica que as garras não vão atrapalhar na sua manipulação de fios, e ainda comenta que Reiva ajudou na criação delas. Escutando isso, Kaede abre um enorme sorriso e agradece aos dois toda feliz. Pouco tempo depois, vemos Takumi sendo bagaçado novamente pelo chefe da guilda, enquanto tenta desesperadamente sugerir mais nomes para o grupo. Infelizmente, cada ideia nova dele consegue ser ainda pior do que a anterior, fazendo Bogar perder completamente a paciência. Takumi até começa a ficar preocupado achando que Sofia finalmente vai explodir de raiva. Só que em vez disso, Sofia começa a ensinar Takumi de forma fria sobre como ele está fazendo tudo errado e como poderia melhorar, praticamente virando uma instrutora muito rígida. E depois do treinamento, Hans aparece com uma proposta de missão de escolta. O recepcionista conta que completar essa missão ajudará o grupo a subir de patente. Quando Takumi pergunta quanto tempo vai levar, é revelado que é cerca de 4 dias utilizando a super carruagem dele. Em seguida, Hans revela que o pedido veio da companhia comercial de Papek. Takumi fica estranhando isso, já que normalmente o grupo Presas de Leão costumam cuidar das escoltas da companhia. Mas Hans explica que eles estão ocupados em outra missão. E ao perceber que basicamente eles servirão como substitutos temporários, Takumi não tá querendo aceitar o trabalho. Porém, suas companheiras insistem tanto que ele acaba aceitando. E assim, o grupo parte em missão, enquanto Hans comenta que espera que quando eles voltarem, finalmente já tenham escolhido um nome decente. Mais tarde, vemos Takumi e seu grupo escoltando Thomas, junto de várias cargas pertencentes à companhia Papek. Thomas comenta aliviado que se sente muito mais seguro viajando com guardas tão competentes. Enquanto isso, Takumi permanece atento, torcendo para que nenhuma criatura apareça e interrompa a viagem. Thomas então revela que além dos vasos sanitários mágicos, eles estão entregando outros dispositivos dessa vez. E segundo o presidente da companhia, eles ainda precisam providenciar leite. Takumi fica completamente surpreso ao descobrir que existe leite nesse mundo. Thomas então conta que tem uma cidade próxima que também é muito famosa por outro produto muito importante, queijo. Takumi fica ainda mais animado com a descoberta. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que é a continuação, tá ligado, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.